Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Usando o sistema para evitar finais trágicos. Parte 5. Capítulo 72. Estou acabado. Se Minami-senpai me intimidar aqui, nem vou conseguir resistir. A mente de Boshi ficou em branco. Ela só podia observar, conforme Minami se aproximava, cada vez mais. E então, estalo. Ai. Boshi levou as mãos à testa, agachando-me de dor. Essa foi uma pequena lição para você. Ela olhou para cima, confusa. O que você quer dizer com em? Minami baixou a mão. Aquela que acabará de lhe dar um peteleco na testa. Seu tom era meio divertido, meio exasperado. Se você não quer alguma coisa, diga isso em voz alta e clara. Entendi? Ele fez uma pausa. Em seguida acrescentou. Você tem sorte de eu ser um perfeito cavalheiro. Mas e se no futuro, você encontrar algum canalha que goste de se meter com garotas? E o que você fará então? Boshi permaneceu em silêncio. Ela queria retrucar, mas ela não conseguiu. Ela baixou a cabeça. Sua voz era baixa. Hitori-san, você sequer me ouviu? Por que você só está dizendo Eu não sou estúpido. Boshi inflou as bochechas. Ela murmurou frustrada. Esse truque não vai funcionar comigo uma segunda vez. Sim, ela não era burra. Ela aprendeu com seus erros. O truque anterior de Minami só funcionou uma vez. Se ele tentasse de novo, ela não cairia nessa. É assim mesmo. Os olhos de Minami brilharam maliciosamente. Ele se inclinou para frente novamente. Sua voz era baixa. Então desta vez, Hitori-san, você quer sair comigo? Boshi ficou boquiaberto. Seu corpo inteiro congelou. O que você quer dizer com Minami deu uma risadinha. A reação dela foi adorável. Eu gosto de você, Hitori-san. Eu sempre gostei de você. Antes, eu achava que seria muito repentino dizer isso. Mas agora que compartilhamos as mesmas memórias, é natural que eu te convide para sair, não é? Boshi sentiu sua alma deixar seu corpo. É assim que funciona? E depois de namorarmos, vamos nos casar. O quê? Isso é muito rápido. Boshi caiu direto no chão. Suas pernas cederam. Mas Minami não parou. Sua expressão permaneceu séria. Vamos nos casar na sua casa, Hitori. Você prefere um vestido de noiva ao estilo ocidental ou um kimono branco tradicional? E sobre nosso filho? Vamos chamá-las de Minami Nozaki, como você sugeriu. Boshi entrou em curto-circuito. Ela não conseguia pensar. Ela não conseguia respirar. Ela não conseguia processar. Bem, responda-me, Hitori. Minami se inclinou ainda mais para perto. Sua voz era firme, exigente. Hitori, diga isso. Nosso filho se chamará Minami Nozaki ou não? A alma de Boshi se separou completamente de seu corpo. Sua boca se moveu sozinha. O cérebro dela desligou. Se assim o desejar, meu senhor. Minami soltou um longo suspiro. Sua voz estava carregada de decepção. Hitori-san, você não disse que o mesmo truque não funcionaria 2 vezes com você? Boshi ficou paralisado. Ela finalmente percebeu. Ela caiu nessa. Ela caiu nessa de novo. Seu rosto ficou vermelho como um tomate. Sob a suave luz dos postes de iluminação. Sua expressão confusa era especialmente encantadora. Ela tremeu, envergonhada além da conta. Há poucos minutos, ela havia declarado com ousadia: não vou cair na mesma armadilha 2 vezes. E no entanto, quando Minami tentou pela segunda vez, ela se meteu nessa encrenca como uma idiota. Boshi cobriu o rosto. Ela queria desaparecer. Isto foi o pior. Boshi, o cabeça de vento supremo. Um rubor intenso espalhou-se pelas bochechas pálidas e macias de Boshi sob a luz fraca do poste. Seus lábios se entreabriram, mas nenhuma palavra saiu. Há pouco tempo, ela havia declarado com confiança? Ela não cairia no mesmo truque 2 vezes. E no entanto, ela, estupidamente, caiu direto na armadilha novamente. Isso foi extremamente constrangedor. Ela tinha sido apanhada em flagrante. Um idiota certificado. Boshi se remexia inquieto, sem conseguir encontrar as palavras certas. Minami, no entanto, não tinha intenção de esperar que ela as apresentasse. Ele sorriu e perguntou diretamente. Então, depois dessa pequena lição, Hitori-san, o que você aprendeu? Boshi teve dificuldades para encontrar uma resposta. Após muita angústia interna, ela finalmente murmurou. Não aceite pedidos de casamento tão facilmente? Minami deu um tapa na testa. Ele soltou um suspiro profundo. Então, ele cutucou firmemente a testa de Boshi. Não. O que você deveria ter aprendido? Trata-se de parar de deixar que as pessoas te manipulem tão facilmente. Minami olhou para ela com os olhos semicerrados. Então, você realmente entendeu agora? Não exatamente. Minami se virou sem dizer mais nada. Ele havia terminado. Boshi observou enquanto ele se afastava. Seus olhos estavam escondidos atrás da franja. Seus dedos se contraíram, como se ela quisesse estender a mão e impedi-lo. Ela abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Ela só podia observar, enquanto Minami se afastava cada vez mais. Uma estranha sensação de perda floresceu em seu peito. Então, anda logo, Hitori-san. Por que está parada aí? Minami se virou, esperando por ela à distância. Ok, já estou indo. Minami soltou um pequeno suspiro. Ela estava simplesmente emburrada. Mas no momento em que ele gritou, seu rosto ficou vermelho. E ela correu até lá como um cachorrinho feliz. Ele não conseguia deixar de pensar. Boshi era exatamente como na simulação. Fácil de provocar, completamente indefeso, mas ao mesmo tempo, impossível não sentir vontade de protegê-lo. Eles continuaram caminhando. Um ligeiramente à frente, o outro logo atrás. Nenhum dos dois falou. Minami não iniciou uma conversa. Boshi não se atreveu. Ela apenas observava a sombra dele, entrando nele com cuidado, seguindo cada movimento seu. Então, Minami falou de repente.
Itori-san, você pode me dizer exatamente o que você se lembra? Boshi ficou paralisado por um instante. Então, em voz baixa, ela começou a explicar as memórias fragmentadas que tinha. Minami escutou em silêncio, e enquanto ela falava, ele foi aos poucos juntando as peças da verdade. É assim que funciona. Quando eu conseguir uma pontuação acima de 91 final feliz, a simulação, na verdade, transfere fragmentos dessa memória para a pessoa envolvida. Não foi a experiência completa, apenas fragmentos. Mas, isso explicava porque os sentimentos de Boshi em relação a ele haviam mudado tão rapidamente. Minami jamais imaginaria que o simulador de encontros tivesse um recurso assim, de uma perspectiva. Foi incrível. Pense nisso. Uma vida tranquila. Uma realidade semelhante a um jogo. Rodeado de garotas lindas, todas com nota acima de 7 de 10. O que não amar? Mas, Minami parou de andar repentinamente. Itori-san. Boshi, ainda perdido em pensamentos, olhou para ele. Sob a fraca luz do poste. A postura de Minami era ereta. Seus olhos estavam calmos. Sua voz era firme, mas havia um peso em suas palavras. Agora sei que compartilhamos essas memórias. No entanto, Boshi piscou. Ela pressentia que algo sério estava para acontecer. Quero que você pense por si mesma, Itori-san. Não confie apenas em memórias dispersas. Não haja por impulso. Não presuma que você tenha sentimentos por mim, devido a uma vaga lembrança. Minami inclinou ligeiramente a cabeça. Sua voz era suave, mas firme. Quero que você não tenha pressa. Refletir, compreender e de fato decidir por si mesmo. Não por causa de memórias superficiais e incompletas. Esses não são sentimentos reais. Isso não é amor. Isso é apenas uma ilusão passageira. Boshi ficou em silêncio. Suas palavras penetraram em seu coração. E lá no fundo, ela sabia que ele tinha razão. Se fosse qualquer outro cara, alguém superficial e manipulador, ele teria se aproveitado da confusão dela. Ele teria se aproveitado da incerteza dela. Mas Minami, ele não estava fazendo isso. Ele estava lhe dando uma escolha. E só isso fez o coração dela palpitar ainda mais. Minami talvez tivesse tratado qualquer outra pessoa com leveza e descontração. Mas com Boshi, isso não foi possível. Porque ele sabia. Ele sabia o quanto ela se esforçava. Ele sabia o quanto ela se esforçava para se transformar, para superar sua ansiedade social, para perseguir seus sonhos ao lado de suas amigas. Ela era insegura, mas resiliente. Ela era tímida, mas infinitamente gentil com os outros. E enganar alguém como ela, para utilizar as memórias compartilhadas da simulação, manipulá-la para que ela se tornasse sua namorada. Isso seria fácil demais. Afinal, Boshi nem sequer sabia dizer não corretamente. Mas, esse tipo de coisa, não seria apenas barato. Seria absolutamente patético, e completamente irresponsável em relação aos sentimentos dela. Minami não conseguiu fazer isso, e ele não faria isso. E quanto ao apelo de Boshi? Se alguém o compreendesse, Minami fez isso. Ele tinha visto o Boshi na simulação. A deslumbrante Boshi, cuja beleza atingiu uma sólida nota 9 de 10. O Boshi que era meigo, tímido e obediente. Tanto que até mesmo sua versão simulada ficou irremediavelmente cativada. Mas, foi porque ele a respeitava. Que ele se recusasse a reduzir seus sentimentos a algo tão superficial. Gostar de alguém não se resumia apenas à atração física. E Minami não era nenhum canalha. Quem se aproveitaria da confusão momentânea de uma garota? Só para conseguir um relacionamento fácil. Boshi não disse nada a princípio. Ela simplesmente olhou para ele, com os olhos arregalados. Mas, nas palavras de Minami, ela pressentiu algo genuíno. Assim como ela sempre tratou os outros com gentileza, Minami também havia levado seus sentimentos a sério. Ele não os havia menosprezado. Ele não os havia ignorado. Ele os enfrentou de frente. Eu entendo, Minami-senpai. Toda a incerteza em seu coração desapareceu. Boshi fez uma profunda reverência para ele. Bom, vamos, eu te acompanho até a estação. Minami sorriu, percebendo a mudança em sua mentalidade. Não havia necessidade de dizer mais nada. Algumas coisas só precisam ser mencionadas uma vez. Se você falar demais, as pessoas vão achar que você está apenas reclamando. Boshi não disse mais nada. Mas desta vez, ela não ficou para trás. Em vez disso, ela deu um pequeno passo à frente, diminuindo a distância entre eles. Os postes de luz piscavam acima deles. E sob seu brilho, duas figuras caminhavam lado a lado, afastando-me cada vez mais. Espere, isso realmente funcionou? A casa de Boshi não ficava perto da de Minami. Então, depois de acompanhá-la até a estação, ela fez uma reverência novamente e acenou em despedida. Muito obrigada por cuidar de mim hoje, Minami-senpai. Sua voz ainda era suave, mas ela falou com mais clareza do que qualquer outra pessoa naquele dia. Não é nada. Até amanhã. Minami acenou de volta, e enquanto ele observava a figura dela desaparecer na estação, ele suspirou. Provavelmente, o discurso dele diminuiu a afeição dela, né? Ah, bem, não havia nada que pudéssemos fazer. Foi uma pena, mas pelo menos ele se manteve fiel aos seus princípios. Mas, mesmo assim que Boshi estava prestes a desaparecer de vista, Minami cedeu à curiosidade. Ele ativou seu leitor de dados, sua visão mudou, e as estatísticas de Boshi apareceram diante dele. Nome Goto Itori, aparência, 8, esportes, 4, acadêmicos, 3, habilidades, baixa autoestima, nível 3, ansiedade social, nível 2, aprendizado, nível 1, violão, nível 3, é a impressão atual do anfitrião, atração profunda, grande interesse, admiração, cultivando sentimentos românticos. Espere, o quê? Minami esfregou os olhos. Será que ele estava vendo coisas? Originalmente, o status de Boshi dizia apenas atração profunda, grande interesse, admiração. Mas agora, havia uma nova fila, cuidando de sentimentos românticos.
Minami ficou paralisada. Então esfregou os olhos novamente. Não era para o afeto dela diminuir. Como é que subiu? E então ele viu a avaliação do sistema. Análise de sistemas. Ela está extremamente atenta a você. Não consegue mais tirar os olhos de você. Parece nutrir fortes sentimentos românticos por você. Apesar da timidez, ela decidiu mudar por sua causa. Contanto que você tome a iniciativa, é muito provável que ela responda positivamente. Minami piscou. E leia novamente. Por outro lado. E de novo. Ele virou lentamente a cabeça em direção à estação. Lá, sob a luz intensa das luzes da plataforma, Boshi estava entrando no trem. Seus cabelos rosados balançavam enquanto ela caminhava. Seus passos pareciam estranhamente leves, como se ela estivesse flutuando. Minami olhou fixamente para ela e murmurou para si mesmo: Goto-san, você está falando sério? Inserir Toji JJK. Capítulo 73. Após se despedir de Boshi, Minami finalmente voltou para casa. Ele abriu o simulador do amor e verificou seus pontos de afeto restantes. Inicialmente, ele só tinha 930 restantes, mas agora, disparou para 1530. Minami ficou paralisada. Ele só havia conversado com Boshi por 10 minutos. Apenas 10 minutos. E ela já havia contribuído com 600 pontos. Isso correspondeu a 2 simulações completas. A quantidade de pontos de afeto que Boshi gera é insana. Minami abriu o registro de notificações e foi imediatamente bombardeado por uma avalanche de: você recebeu mais 30 pontos de afeto de Goto Itori. Você recebeu mais 30 pontos de afeto de Goto Itori. Você recebeu mais 30 pontos de afeto de Goto Itori. E continuou acontecendo. Mas pensando em como seus sentimentos haviam crescido, Minami percebeu. Isso até que fazia sentido. Ele encerrou o simulador do amor por enquanto. Em seguida fui ao banheiro. 15 minutos depois, Minami saiu do chuveiro, secando o cabelo casualmente com uma toalha. Ele nunca usou um secador de cabelo? Ele não gostava da sensação do ar quente atingindo seu couro cabeludo. Após tomar um gole de água, ele estava sentado de pernas cruzadas à mesa baixa de madeira em seu quarto. Uma mesinha pequena de segunda mão, um guarda-roupa barato, uma cama básica, um fogão portátil e manchas de mofo na parede. Era tudo que havia no seu apartamento alugado de um cômodo. Cara, essas condições de estudo são péssimas. Minami olhou em volta para seu pequeno quarto e percebeu que precisava começar a ganhar dinheiro. Felizmente, ele já havia planejado tudo com antecedência. Durante sua apresentação de rua ontem, ele havia pedido ao Para-san para gravar sua apresentação ao vivo. Amanhã, ele pegaria as imagens. Em seguida, faça o upload online. Se tivesse tido sucesso, isso poderia se tornar outra fonte de renda. Mas, para monetizar vídeos, ele precisava de um contrato com um site de streaming. Isso ia levar algum tempo. Por agora, ele afastou esses pensamentos perturbadores e concentrou-se nos estudos. Durante 1 hora, Minami mergulhou de cabeça em seus livros didáticos. Quando ele finalmente olhou para cima, apareceu uma notificação do sistema. Seu desempenho acadêmico aumentou ligeiramente. Nível atual, 8. Ah, eu sabia. Eu melhoro a cada dia. Minami assentiu com orgulho. Então, seu narcisismo aumentou ligeiramente. Nível atual, 2. Posso desativar esta notificação? Esse sistema era extremamente irritante. Não apenas confundiu confiança com narcisismo, mas o compartilhamento de memória era tão pouco confiável. Que tipo de sistema mal elaborado era esse, afinal? Minami terminou de beber água e reabriu o simulador do amor. Simulador de amor. Usuário vinculado. Minami Shouji. Aparência. 9 esportes. 6 acadêmicos. 8 habilidades. Culinária feliz. Nível 4 acadêmicos. Nível 4 narcisismo. Nível 2 mentira. Nível 2 música. Nível 2 medicina. Nível 2 autodisciplina. Nível 1. Análise de sistemas. Um jovem promissor, bonito, um pouco narcisista e muito desejável para mulheres de todas as idades, incluindo alguns homens com interesses peculiares. Minami ignorou os comentários secundários ridículos do sistema e rolei a página para baixo. Simulações disponíveis. Shouji Shio, irmã mais velha. Shouji Yuko, irmã mais nova. Goto Itori e Boshi Nishikiji Shizato. Tentativas de simulação restantes. 1. Minami olhou fixamente para a lista. Então, seu olhar pousou em um nome novo. Nishikiji Shizato? A loira enérgica de antes. Aquele que interrompeu sua apresentação e se agarrou ao ombro dele como se fossem melhores amigos. A garota do Licris recuou. Minami inclinou a cabeça. Isso pode ser interessante. Só resta uma simulação? Franzindo a testa ao ver a contagem de simulações restantes, Minami finalmente se lembrou. Durante sua última simulação bem-sucedida de Boshi, ele já estava em sua última tentativa. O cartão de rota If Yamada Ryo que ele usou não contou, já que consumiu um item e não uma simulação. Então, restando apenas uma tentativa. Faz todo sentido. Mas, será que ele conseguiria um final feliz perfeito em apenas uma tentativa? Não seria muito difícil? Minami esfregou o queixo. Então balançou a cabeça negativamente. Não será difícil. Ele já dominava esse sistema de simulação. Ele alcançou o final feliz, de 92 pontos de Boshi. Até mesmo Ryo conseguiu 89 pontos na primeira tentativa. A essa altura, ele era um especialista nesse jogo. E Shizato Nishikiji foi a primeira garota a começar com uma classificação natural de admiração. Isso era um cenário dos sonhos. Uma vantagem inicial máxima. Uma tentativa. Sem problema. Minami sentia-se confiante. Sem hesitar, ele abriu o menu de simulação. A iniciar simulação, triângulo preto apontando para a direita sim. Tentativas de simulação restantes, 0. Sua consciência mergulhou na simulação. Que início da simulação?
Depois de sair de estágio, você volta para casa. Como de costume, você se admira no espelho. Apesar de suas condições de vida serem terríveis, seu otimismo cego continua sendo sua maior força. Sentado à sua mesa baixa de madeira, ele refletiu sobre sua apresentação de rua de hoje e sorriu, não apenas por causa do sucesso do programa, mas por causa da garota loira que entrou sem bater, Shizato Nishikiji. Sua consciência social natural entrou em ação, e ele percebeu. Sua personalidade radiante mascarava uma profunda admiração por ele. Não apenas ela, a amiga dela também estava interessada. Ela chegou a pedir para ver a próxima apresentação dele. Então ele contou para eles. E os vi partir. Sentado em casa, ele ficou curioso a respeito dela. E decidiu. Prepare-se para a apresentação de amanhã. Conquiste-a com sua aparência e suas habilidades com o violão. Continue cultivando o relacionamento. 2. Praticar guitarra em excesso é exaustivo. Faça uma pausa e estude. 3. Se você gosta dela, deve assumi-la. Conhecer seu inimigo é a chave para a vitória. Prepare-se para o show de amanhã e fique de olho nela. 4. Simule pessoalmente. Minami ficou paralisada, ignorando a opção 4, já que ele não tinha mais tentativas. As 3 primeiras opções eram todas ridículas, especialmente a opção 3, perseguição pura e simples. Você está falando sério? Isto não é mais um simulador de amor, é um simulador de crime. Minami fez uma careta. Isso era um sinal de morte garantido. A opção 3 foi imediatamente eliminada. Agora, a escolha era entre as opções 1 e 2. A opção 2 significava estudar em vez de tocar guitarra. Mas conhecendo a personalidade deste sistema, se ele escolhesse o modo de estudo, o restante da simulação se tornaria um arco de estudo. E além disso, o sistema já havia dado a entender, Shizato Nishikiji estava interessada em sua música. Se ele ignorasse a guitarra agora, isso seria um erro fatal. Opção 1 então. Minami fez sua escolha. Você decide se preparar para a apresentação de rua de amanhã. Você tem confiança na sua aparência e nas suas habilidades com a guitarra. Conquistá-la será fácil. A sua compreensão da música se aprofundou. No dia seguinte, você se apresenta na Praça Shimokitazawa. Graças à sua preparação, o show foi mais um grande sucesso. E como era de se esperar, Shizato Nishikiji aparece novamente. Sua apresentação cuidadosamente planejada a impressiona. A admiração dela por você aumenta. Desta vez, Minami não perde tempo com outros membros da plateia. Ele concentra-se nela. Você e Shizato sentam-se em um banco de parque. Sua conversa é animada e envolvente. Ela adora música, mas ela também adora filmes. Utilizando o conhecimento da sua vida passada, você conduz a conversa sem esforço. Shizato é como um raio de sol, alegre, despreocupada, sempre sorrindo. Ela faz o mundo parecer mais acolhedor e cheio de alegria. Enquanto o pôr do sol ilumina seu rosto, ela parece uma deusa radiante. Vocês conversam por mais de 1 hora, até que sua amiga, Takina Inoue, liga para interromper. Relutantemente, ela se despede. Ao sair, você admira a energia incrível dela. E decida. Sua escolha estava correta. Continue aprimorando suas apresentações e aproxime-se dela. 2. Chega de concertos. Hora de estudar e relaxar. 3. Não hesite. Se você gosta dela, reivindique-a. Compre um rastreador GPS online e siga-a. 4. Simule pessoalmente. Outra opção? Minami piscou. Ele não esperava que outra filial surgisse tão rapidamente. Mas as opções eram tão ridículas quanto antes. Ele suspirou e tomou sua decisão com cuidado. Mais uma vez com essas opções? Minami ainda estava imersa na simulação. De repente surgiu um novo conjunto de opções. Ele ficou paralisado por um instante. Ele não esperava que a próxima decisão fosse tomada tão rapidamente. Ele não tinha acabado de fazer uma escolha? Esquisito. Minami sentiu que algo estava errado. Mas talvez fosse porque o afeto de Shizato já era grande. Isso poderia explicar a rápida progressão. Mas então, ele encarou a terceira opção. Opção 3. Que diabos há de errado com você? Minami se contraiu. Comprar um rastreador e segui-la? Isso não era apenas assustador. Era totalmente legal, mesmo que ela não o tenha denunciado. O afeto dela despencaria. A segunda opção também era ridícula. Porque estudar é sempre uma opção. Este era um simulador de romance. Será que o sistema se esqueceu do seu próprio gênero? Minami balançou a cabeça negativamente. A opção 1 ainda parece a mais confiável. Sua escolha anterior já havia aprofundado seu vínculo com Shizato. Eles chegaram a conversar por mais de 1 hora. Se as coisas continuassem assim, eles definitivamente poderiam formar um casal. A opção 3 era insana. A opção 1 era segura. Minami escolheu 1. Sua segunda apresentação ao vivo foi outro sucesso. Shizato reapareceu, vibrando de entusiasmo na última fila. A empolgação e a admiração dela por você eram tão evidentes que os outros presumiram que ela era sua namorada. Sempre que você se apresentava, ela vinha te procurar ansiosamente para conversar sobre o dia dela. Ela adorava conversar com você e ria enquanto você respondia de forma brincalhona. Ela começou a passar mais tempo com você. Ela cutucou seu rosto de brincadeira quando você não estava prestando atenção. Ela trazia almoços caseiros para você, dizendo que administrava um café. O sorriso dela era contagiante. Vocês dois se tornaram amigos íntimos. Minami sorriu. Isto está a correr demasiado bem. Ele se sentia confiante. Um final perfeito parecia estar ao alcance. Então, o sistema exibiu. E tudo parecia estar indo bem. O sorriso de Minami desapareceu instantaneamente. Oh não! Ele conhecia essa frase muito bem. Sempre que o sistema dizia isso, tudo estava prestes a dar terrivelmente errado. Onde foi que eu errei? Minami vasculhou sua memória. Foram as escolhas dele que foram responsáveis? A segunda opção era irrelevante.
A terceira opção era comportamento criminoso. A opção 1 era a melhor escolha possível. Não deve haver problema algum. Ainda, o sistema estava o avisando. Minami franziu a testa. Ele refletiu bastante. Mas por mais que ele analisasse, ele não conseguiu encontrar uma resposta. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 74. Parece que tudo está correndo bem. Ao ver essa frase, Minami só teve um pensamento. Agradeço muito. Essa não foi a primeira vez que Minami se deparou com essa expressão. E todas as vezes que aparecia, o que inicialmente parecia um começo perfeito, como um sonho, inevitavelmente se transformava em um completo desastre. Mas, onde exatamente tudo deu errado? Minami analisou seus pensamentos. Foi uma má escolha, mas após considerar cuidadosamente as opções, restaram apenas 3. A segunda opção era desistir de praticar guitarra e me concentrar nos estudos, e a terceira era seguir Nishikiji Shizato. Escolher a primeira opção, a mais lógica, deveria ter sido perfeitamente aceitável. Minami franziu a testa, ponderando por um longo tempo, mas sem conseguir encontrar a resposta certa. Ele não teve outra escolha senão deixar esse assunto de lado temporariamente e mergulhar na simulação mais uma vez. Tudo parecia estar progredindo sem problemas. No entanto, com o passar do tempo, depois de conviver tanto com Shizato, você percebeu algo claramente. Por trás do rosto alegre e despreocupado da garota, parecia haver algo mais, algo oculto, algo desconhecido. Você conseguia sentir essa emoção, mas não conseguia adivinhar exatamente o que era. Apenas ocasionalmente, após uma apresentação, quando conversava com Shizato sobre o futuro ou seus sonhos, a garota sempre travessa, vivaz e espirituosa revelava uma expressão fugaz, de alívio ou talvez de distanciamento. Você pressentiu que ela poderia estar escondendo algo de você, mas como apenas uma amiga, sentiu que não era seu dever insistir por respostas. Gradualmente, por algum motivo, ela começou a comparecer cada vez menos às suas apresentações ao ar livre. Uma vaga inquietação começou a se insinuar em seu coração, mas toda vez que você a via, ela estava tão alegre como sempre, sem demonstrar qualquer sinal de preocupação. Ao conversar com você, ela sempre se mostrava animada e sempre que ria continuava como de costume, a cobrir a barriga com uma das mãos enquanto dava tapinhas brincalhões nas suas costas com a outra, rindo até os olhos lacrimejarem. Você sentia que algo estava errado, mas sempre que tentava falar sobre isso, as palavras não saíam. Após mais uma apresentação, como de costume, você foi encontrá-la. Mas desta vez, você deixou de lado sua hesitação habitual e finalmente expressou o que estava em sua mente. Na simulação, o rio de memórias fluía suavemente. E aí, Minami? Que apresentação incrível hoje! Como você consegue? Você sempre dá um show tão fantástico. Sentada no banco, ela acenou alegremente para Minami, que acabará de terminar sua apresentação, gritando: depressa, depressa. Por aqui. Ela sentou-se no banco sem nenhuma preocupação no mundo, balançando suas pernas pálidas e macias para frente e para trás como se estivesse em um balanço, parecendo completamente despreocupada e feliz. Minami colocou seu violão entre eles e ficou em silêncio. O que está errado? Ao ouvir o silêncio incomum, suas pernas, que estavam balançando, pararam de se mover. Um longo silêncio. Nada. Após o silêncio, ele finalmente falou, com os olhos fixos na fonte da praça Simokitazava à sua frente. O pôr do sol banhava a praça com uma luz dourada, enquanto a fonte jorrava água. Gotículas refletiam a luz, pintando toda a praça com uma beleza melancólica indescritível. Realmente, a garota, sempre alegre, pareceu perceber algo e também ficou em silêncio. Um silêncio se estendeu entre eles. Depois de um tempo, Shizato. Sua voz quebrou o silêncio repentinamente. Ela estava contando distraidamente as rachaduras nos ladrilhos do chão e instintivamente olhou para cima. Você tem algo em mente, não é? Se não se importar, pode falar comigo sobre isso, disse ele. É? Suas palavras repentinas fizeram Shizato abrir ligeiramente a boca em surpresa. A princípio, ela estava prestes a ignorar o assunto como sempre fazia, com o casual do que você está falando, para evitar o tema. Mas quando viu o rosto dele, um rosto sem hesitação ou dúvida, ela se calou novamente. Ela olhou para cima. Uma pomba branca passou voando diante de seu olhar. Após uma longa pausa. Há coisas que eu quero dizer. Sua voz ainda conservava um pouco daquela alegria habitual. Então, mas não quero dizer isso a você neste estado. Essa resposta fez Minami inclinar levemente a cabeça. Sob o brilho dourado do pôr do sol, a garota sentada no banco abraçou os joelhos, apoiando o queixo pálido sobre eles, inclinando a cabeça enquanto o observava. Quando ele se virou para olhá-la, Shizato soltou uma risadinha brincalhona. Então, de repente, ela se levantou e apontou para o rosto dele. Você tem um rosto tão bonito e ainda assim ousa mostrar uma expressão tão entediante na minha frente. Eu, Shizato-sama, estou muito descontente. Ela inflou as bochechas em fingida raiva, colocando as mãos na cintura de forma adorável antes de pegar algo e jogar na direção dele. Minami instintivamente a pegou, sentindo um leve arrepio na palma da mão. Olhando para baixo, ele viu uma garrafa de refrigerante de laranja. Beba tudo e pare de ficar de mau humor. Shizato cruzou os braços sobre o seu peito bastante generoso e bufou orgulhosamente. Diante de Shizato-sama, tudo que você precisa fazer é ser feliz. Minami não conseguiu evitar lançar-lhe um olhar de soslaio. Depois tomou um grande gole do refrigerante, fazendo imediatamente uma careta. É tão doce e meio amargo. Hehehe. Shizato deu uma risadinha travessa, colocando o violão de lado. Esta é a minha bebida favorita. É assim mesmo. Claro, eu poderia jurar por isso. Ela levantou a mão, fingindo dramaticamente que ia fazer um juramento. Você não precisa ir tão longe. Graças a ela, o clima foi melhorando aos poucos. Como sempre, ela começou a conversar e brincar com Minami novamente. E então, estou completamente satisfeito. Ela abriu bem os braços e soltou um suspiro de conforto. E então,
Vamos conversar sobre o meu assunto amanhã. Contemplando a bela vista da fonte na Praça Simokitazava, banhada pelo brilho do pôr do sol, ela murmurou baixinho. Por quê? Sentado ao lado dela, ele perguntou. O motivo. Como posso dizer? Certo, hehe. Como se de repente lhe tivesse ocorrido uma ideia, ela virou a cabeça e deu-lhe o sorriso mais lindo e cheio de energia do mundo, porque Chisato-sama não quer estragar uma vista tão bonita ainda. É assim mesmo. Como amiga dela, você só podia respeitar a decisão dela. E ao mesmo tempo, você sabia, já que ela já havia dito isso, então amanhã você provavelmente receberia uma resposta dela. Desta vez, para garantir que ela ficasse satisfeita, você passou a noite inteira se preparando, chegando a colocar os fones de ouvido e praticar diligentemente por horas. Você nunca havia ansiado tanto pelo amanhã antes. O tempo avançou. Uma noite pode parecer incrivelmente longa, mas também incrivelmente curta. Após uma noite de descanso e aprimoramento de suas habilidades, você reuniu todo o seu equipamento e dirigiu-se novamente à Praça Simokitazava. A essa altura, após várias apresentações ao ar livre na praça, você já havia reunido um número considerável de fãs que passavam por ali. Embora o fato de a maioria delas serem mulheres frequentemente se tornasse alvo das brincadeiras de Chisato, você não se importava muito. Para você, o mais importante era garantir que a apresentação de hoje fosse bem-sucedida. Após verificar se tudo estava configurado corretamente, você ficou de pé nos degraus com vista para a Praça Simokitazava. Normalmente, neste momento, você sempre veria aquela figura familiar. Mas hoje foi diferente. Ela não estava em seu lugar de costume. Há uma sensação estranha invadiu seu coração, uma leve inquietação surgindo de dentro. Mas como você já havia preparado tudo, a apresentação ainda transcorreu sem problemas. Após o término da apresentação, em vez de interagir com os fãs como de costume, você foi direto para o banco onde costumava encontrá-la. Mas ela que havia prometido se encontrar com você não apareceu desta vez. O banco havia perdido seu calor habitual. Naquele dia, você ficou sentado lá esperando por muito tempo. Você não entendeu. Ela sempre cumpriu suas promessas, então por que não apareceu? A ausência dela tornou-se uma lembrança dolorosa em seu coração. Mas ficar apenas pensando sem agir nunca lhe dará respostas. E com essa constatação, você não hesitou, continuou praticando violão, continuou fazendo apresentações ao ar livre, na esperança de que sua música a trouxesse de volta. Durante esse período, suas habilidades com a guitarra melhoraram muito. E com seu rápido progresso, cada vez mais pessoas começaram a se reunir para ouvi-lo tocar. Aos poucos, seu nome se espalhou para além da Praça Simokitazava. Alguém chegou a publicar suas apresentações online, o que rapidamente lhe rendeu um grande número de seguidores entre os jovens fãs de música. Mas você não se importou com nada disso, você apenas continuou jogando, esperando que ela voltasse. Como você nunca se apresentou em nenhum outro lugar e só tocou na Praça Simokitazava, as pessoas começaram a te chamar de o sábio da guitarra de Simokitazava. E dia após dia, suas apresentações aprimoraram suas habilidades com a guitarra à perfeição. E sua crescente base de fãs logo atraiu a atenção de revistas de música e emissoras de TV. Certa vez, um apresentador que o entrevistava perguntou, curioso, por que você se dedicava tanto a se apresentar na Praça Simokitazava. Com seu talento, inúmeras bandas o receberiam de braços abertos. Seu palco não deveria se limitar apenas a este lugar. De frente para a câmera, você simplesmente sorriu sem responder. Em vez disso, seu olhar se desviou para o banco familiar ao longe. No fundo, você já tinha começado a aceitar. Aquela garota alegre e vibrante que surgiu em sua vida como uma estrela cadente passageira provavelmente nunca mais voltaria. Você se perguntou o que ela estaria fazendo agora, se ainda se lembrava de você, sua antiga amiga. Mas todos esses pensamentos permaneceram presos em seu coração, incapazes de serem expressos, incapazes de serem transmitidos, incapazes de alcançá-la. E com o tempo, você deixou de se fixar em Simokitazava. Usando sua crescente fama, você ajudou as bandas de seus amigos a ganharem reconhecimento, ao mesmo tempo em que explorava novas oportunidades. No ano seguinte, com notas excelentes, você foi admitido na Universidade de Artes de Tóquio, onde continuou seus estudos. Na universidade, você não se limitou apenas ao violão, explorou música vocal, ópera, percussão e vários outros campos da música. No entanto, o que mais chocou a todos foi o seu talento inigualável para a composição. Durante seu período escolar, você criou muitas músicas que se tornaram incrivelmente populares entre os jovens. Agora, além de ser conhecido como o sábio da guitarra de Simokitazava, você também havia conquistado outro título, o jovem compositor promissor. Mas você não dava muita atenção a essas coisas. Imerso em seu próprio mundo musical, você continuou a aprimorar sua arte, criando mais canções que tocavam as pessoas. No segundo ano após a formatura, você se tornou o professor mais jovem da Universidade de Artes de Tóquio. A essa altura, o mundo já o havia reconhecido como o mestre compositor da nova geração. Com a sua ajuda, o progresso da banda Kesoku Band ocorreu sem problemas. Tudo caminhava para o melhor futuro possível. Durante os encontros com seus colegas de banda, em meio a risos e conversas, eles ocasionalmente mencionavam a garota animada que costumavam ver na Praça Simokitazava, uma garota que parecia tão despreocupada e cheia de vida quanto uma fada. Seu desaparecimento silencioso os deixou um tanto insatisfeitos, mas ao mesmo tempo, eles sinceramente desejavam a ela uma vida melhor. Sempre que você os ouvia dizer isso, mesmo depois de terem conquistado tanto, você sempre demonstrava uma expressão nostálgica. Embora vocês sempre tivessem sido bons amigos, você nunca havia realmente conquistado o coração dela.
O desaparecimento repentino dela foi uma lembrança da sua juventude, uma lembrança que mesmo agora se recusa a desaparecer. Talvez influenciado por esses pensamentos, naquela noite a inspiração atingiu você e você compôs uma peça intitulada Árvore Fusada de Shizato. Essa foi sua homenagem final às memórias da juventude, suas memórias dela. O tempo continuou a passar, mas os arrependimentos não desaparecem com o tempo. E Amada Ryu acabou se tornando sua esposa e vocês dois compartilharam um amor profundo. Mas com o passar do tempo você envelheceu. Em seu leito de morte, você acariciou suavemente o rosto de sua esposa, refletindo sobre a jornada de sua vida. O único arrependimento persistente era o de nunca mais tê-la visto, Shizato. A Shizato das suas memórias era sempre tão animada, com as mãos atrás das costas, as pernas pálidas envoltas em meias pretas balançando de forma brincalhona, o rosto iluminado por um sorriso enérgico. E agora, até mesmo essas preciosas lembranças começavam a se desvanecer. Fim da simulação. Pontuação do sistema, 36 pontos. É a avaliação do sistema, um arrependimento do coração, um desejo não realizado. Seu encontro com ela foi puro acaso, mas sua presença vibrante sempre brilhou intensamente. Embora fossem bons amigos, você nunca conseguiu realmente conquistar o coração dela. Seu desaparecimento repentino permaneceu como uma mágoa da sua juventude, uma mágoa que persistiu até a velhice. Ela era gentil com todos, nunca dava sermões, nunca se irritava e você não era exceção. Mas seu relacionamento com ela nunca foi além disso. A vida não é longa, mas no momento da morte, o tempo se estende infinitamente. Ao chegar ao fim da sua vida, você havia vivido feliz, mas em relação a ela, ainda havia um arrependimento silencioso. Você nunca entendeu porque ela foi embora sem dizer uma palavra, assim como nunca entendeu porque ela irrompeu em sua vida como uma tempestade passageira. Você nunca mais a viu. Capítulo 75. Acordo do sistema. Seu talento musical melhorou. Nível atual, nível 2. 36 pontos. Encarando a pontuação e a página de avaliação do sistema, Minami permaneceu em silêncio por um longo tempo. Um profundo sentimento de arrependimento ainda persistia em sua mente. Com exceção de sua primeira tentativa quando ainda estava tentando entender como o simulador funcionava, Minami nunca havia recebido uma pontuação tão baixa. Mas ele já esperava esse resultado. Porque nessa partida, além de se tornar amiga de Shizato, o relacionamento deles nunca evoluiu para nada além disso. Eles nem sequer tinham se tornado amantes. Aliás, Minami achava que o simulador estava sendo generoso ao lhe dar 36 pontos. E no entanto, ele ainda não conseguia entender. Tudo estava correndo exatamente conforme o planejado. Como ferver um sapo em água morna, tudo estava se desenrolando perfeitamente. Com o tempo, certamente o relacionamento dele com Shizato teria se aprofundado naturalmente, certo? Um final feliz deveria ter estado ao alcance. Afinal, Shizato até lhe havia prometido que lhe contaria tudo depois daquele dia. Minami tinha certeza de que assim que ele soubesse o que ela queria dizer, o relacionamento deles daria um passo significativo adiante. No entanto, depois daquele dia, ela nunca mais apareceu. Deitado na cama, Minami não conseguia entender o que tinha acontecido. Por meio da simulação, ele já havia adquirido um bom entendimento de Shizato. Ela era alegre, cheia de energia, calorosa e generosa, sempre rindo, com um ar brincalhão e travesso. Mas uma coisa permaneceu constante, sua gentileza e bondade para com todos. Ela era tão cheia de vida que conseguiu até mesmo arrancar a melancólica Goto Itori e Boshi de sua concha. Foi essa energia rara e contagiante que fez com que todos na simulação se tornassem seus amigos, sem exceção. E é exatamente por isso. Minami não conseguia pensar em um único motivo pelo qual quebraria sua promessa. Seguindo a lógica, já que ela havia dito que lhe contaria, dada a sua personalidade, ela jamais voltaria atrás na sua palavra. Não, a simulação pode já ter dado a entender isso há muito tempo. Minami franziu a testa. Uma frase específica da simulação ficou gravada em sua memória. Apenas ocasionalmente, após uma apresentação, quando conversava com Shizato sobre o futuro ou seus sonhos, a garota sempre travessa, vivaz e espirituosa revelava uma expressão fugaz, de alívio ou talvez de distanciamento. É aí que deve residir o problema. Fechando os olhos, Minami murmurou para si mesmo. Mas mesmo com essa pista, ele ainda não conseguia entender completamente porque Shizato não conseguiu cumprir sua promessa. Ele só podia fazer uma suposição vaga. Talvez Shizato não quisesse quebrar sua promessa. Talvez ela não conseguisse ficar com ele. Com essa nova perspectiva, Minami reabriu a simulação e examinou as escolhas desde o início mais uma vez. 1. Prepare-se ativamente para a apresentação de amanhã, na esperança de atraí-la mais uma vez. Com sua aparência e habilidades com o violão, aprofundar seu relacionamento com ela não deve ser um problema. 2. Praticar guitarra o tempo todo é exaustivo. Talvez seja a hora de relaxar e fazer uma pausa. 3. Se você gosta dela, deve cortejá-la. Conheça seu inimigo, conheça a si mesmo. Enquanto se prepara para a apresentação, prepare-se também para seguir a garota loira. 4. Simule pessoalmente. A quarta opção, simulação manual, exigiu 4 tentativas de simulação para ser ativada, mantendo-se imponente como sempre, aparentemente intocável. Minami ignorou a quarta opção e se concentrou nas 3 primeiras. A primeira opção foi confirmada como 100% errada pela minha própria versão da primeira semana. Os olhos de Minami pousaram sobre aquilo. Então, a resposta estava na segunda opção? Talvez seja a hora de relaxar e fazer uma pausa. Essa opção, sem dúvida, levaria ao caminho de se tornar um monstro dos estudos. A minha versão na simulação provavelmente acabaria se afogando no mar dos estudos, perdendo, em última análise, a oportunidade de interagir com Kimoku Shitsuka. Assim, resta apenas a terceira opção, aquela que Minami considerou a mais absurda.
3. Se você gosta dela, você tem que tê-la. Conheça a si mesmo e ao seu inimigo, e você vencerá todas as batalhas. Enquanto se prepara para a apresentação de amanhã, prepare-se também para a tarefa de perseguir a loira. Será que pode ser você mesmo? Minami encarou a linha de texto meio sem palavras. Essa opção, tanto em termos de descrição quanto de ações subsequentes, era absolutamente ridícula, tão ridícula que era inacreditável. Perseguição? Isso não é algo que só uma pessoa louca faria? Mas Minami não conseguia deixar de pensar que essa opção poderia ser realmente a melhor. Afinal, existe uma citação em Sherlock Holmes que diz: uma vez eliminado o impossível, o que restar, por mais improvável que seja, deve ser a verdade. Aplicar isso aqui não parece inadequado. Mesmo que essa terceira opção seja ridícula, exagerada e difícil de compreender, é muito provável que seja a correta. Ao pensar nisso, Minami não pôde deixar de balançar a cabeça negativamente. O lamentável resultado de 36 pontos. Ele nunca mais veria a tristeza de Chisato. Duas emoções se misturavam dentro dele. Ele tinha começado com uma abertura tão brilhante. O nível de admiração. Ele inicialmente pensou que um final feliz viria facilmente. Mas o que ele não esperava era que as coisas terminassem assim. Então vamos tentar novamente. Minami deu uma olhada rápida em seus pontos de afeto. Graças a Boshi, ele ainda tinha 1530 pontos de afeto restantes. Tendo em vista o resultado lamentável da última vez, Minami não acreditava que desta vez não conseguiria um final feliz com Chisato. Sem hesitar, Minami gastou 300 pontos de afeto para resgatar outra oportunidade de simulação. Pontos de afeto restantes, 1230. Tentativas de simulação restantes, 1. Após a simples mensagem do sistema, a notificação do sistema apareceu novamente diante de Minami. Deseja iniciar a simulação? Sim. Sem hesitar, ele escolheu sim. Ao acordar debaixo das cobertas com um sentimento insubstituível de arrependimento em mente, você enxugou o suor da testa. Olhou para o tempo não muito distante e lembrou-se da garota de cabelos dourados do seu sonho, aquela por quem você ainda sentia arrependimento. E desta vez, você está determinado a criar um final melhor para ela. Para isso, você decide. Prepare-se para a apresentação de amanhã como no sonho, acreditando que desta vez será diferente da última. 2. Sonhos são apenas ilusões. Praticar guitarra o tempo todo é muito cansativo. Que tal mandar uma mensagem para Yamada Ryu e provocá-la um pouco? Isso poderia ser mais divertido, não é? Quem sabe? Você pode ter sorte. 3. Se você gosta dela, precisa conquistá-la. Conheça a si mesmo e ao seu inimigo, e você vencerá todas as batalhas. Não hesite. Enquanto se prepara para a apresentação de amanhã, comece também a se preparar para seguir a garota loira. 4. Simule a si mesmo. 3 opções basicamente as mesmas de antes. Mas Minami não conseguiu evitar reclamar. Yamada, você? Ao ver o nome de Yamada Ryu na segunda opção, Minami ficou sem palavras por um instante. Quantas vezes isso já aconteceu com Yamada? Ela realmente trata simuladores de romance como se fossem um jogo de gacha? Yamada é um personagem permanente neste grupo? Minami balançou a cabeça em descrença. Embora ainda um pouco hesitante, desta vez ele escolheu a terceira opção. Amar uma mulher inegavelmente significa conquistá-la. Mas para alguém que surgiu de repente na sua vida como uma tempestade, você ainda não sabe nada sobre ela. Você sabe muito bem que por trás da aparência alegre e entusiasmada dessa mulher, existem outros segredos que permanecem ocultos do mundo. Você decide que enquanto se prepara para a apresentação, também deve planejar investigá-la. Mesmo persegui-la se necessário, não seria uma má decisão. Mas você já sabia, pelo sonho repleto de arrependimentos anterior, que a alegre e apaixonada Chisato parece ter uma capacidade de reação extraordinária, incomparável à da maioria das pessoas. Se você começar a segui-la precipitadamente, há uma grande chance de ela te pegar em flagrante. Se esse assunto vier à tona, mesmo que ela tenha muito carinho por você, ela pode te deixar por causa disso. Você, é claro, está ciente disso. Tendo abandonado a estratégia de ferver o sapo, sua inteligência está muito acima da média. Você decide usar a performance primeiro para chamar a atenção dela. Depois de melhorar seu relacionamento com ela, você procurará uma oportunidade para se preparar para persegui-la. Esta é a sua primeira vez fazendo algo assim, mas por algum motivo, você parece incrivelmente experiente, como se já tivesse feito isso muitas vezes antes, aprendendo sem um professor. Kug, Minami observou esse segmento na simulação, sentindo como se o simulador estivesse zombando dele, mas ele rapidamente recuperou a compostura. Era natural que alguém tão excepcional como ele fosse invejado pelo simulador. Não havia necessidade de ficar com tanta raiva. Seu traço narcisista aumentou significativamente, agora no nível 3. A notificação repentina do sistema deixou Minami confusa. Ele abriu seu painel e percebeu que seu narcisismo, que antes estava no nível 2, agora havia atingido o nível 3. Minami, em apenas 3 dias, seu nível de narcisismo alcançou o nível de narcisismo de Yamada Ryu. Sinceramente, Minami não conseguia aceitar isso. Ele sentiu que o simulador devia ter confundido narcisismo com confiança. Como ele poderia ter algum problema? Esqueça. Não havia motivo para ficar remoendo essas coisas. Ele balançou a cabeça, afastando todos esses pensamentos aleatórios de sua mente. Minami voltou a concentrar-se na simulação. Você finaliza seu plano, confirma os detalhes e começa a se preparar para a apresentação ao ar livre. Essa apresentação ao ar livre é a sua maneira de atrair a atenção dela, então você não pode se dar ao luxo de encará-la de forma leviana.
Você decide secretamente que desta vez evitará os arrependimentos do passado e buscará um final perfeito. No dia seguinte, você se apresenta novamente no local ao ar livre em Simokitazawa. Assim como na lembrança dolorosa, ela volta a aparecer para ouvir sua música. A apresentação ao ar livre que você preparou com tanto cuidado a deixou muito satisfeita, aumentando a admiração dela por você. Após o término da apresentação, você, agora familiarizado com o processo, deixa seu público para trás e se aproxima dela para iniciar uma conversa. Sua iniciativa a surpreende. Ela fica genuinamente feliz por você ainda se lembrar do nome dela. No sonho de ontem, você já havia descoberto os interesses dela, então escolheu deliberadamente falar sobre filmes. Com sua orientação sutil, ela não percebeu que havia revelado mais informações do que pretendia. E isso incluía suas comidas favoritas, seus problemas recentes e suas medidas físicas. Se a linguagem tivesse níveis, você poderia ser chamado de diabo da conversação. Mas você não está realmente interessado nessas coisas. O que mais lhe importa é porque ela desapareceu sem dizer uma palavra no seu sonho. Infelizmente, apesar de suas habilidades linguísticas impecáveis, ela, que parecia ser inerentemente cautelosa, não revelou nenhuma informação para você. Você sente arrependimento, mas considerando que este é apenas o segundo dia, ter chegado até aqui já é muito bom, então você recupera sua determinação. Ao se despedirem, não se esqueça de pedir o endereço de e-mail dela no Line. À noite, enquanto se prepara para a próxima apresentação ao ar livre, você não se esquece de abrir o Line e conversar com ela. Ela é muito falante, sempre cheia de energia, e depois de um papo rápido, você percebe que ela parece muito interessada em aprender a tocar violão. Isso te dá esperança. Você pensa que pode haver uma chance, então se oferece para ensinar a ela algumas técnicas de violão. Mas como mencionado anteriormente, embora pareça alegre e apaixonada, ela possui uma astúcia que poucos conseguem igualar. Ela não compartilha o endereço dela com você. Em vez disso, ela te envia a foto de um gato fofo e agradece pela oferta. Você sente arrependimento, mas não deixe que isso te abale. Otimismo e ação incrível são sempre seus pontos fortes. Você acredita que com sua busca incansável, mesmo que o coração dela esteja fechado, você acabará por encontrar uma brecha suficiente para conquistá-la. Como um caçador paciente à espreita nas sombras, você espera a oportunidade perfeita para atacar, sem que ela perceba. No momento em que a oportunidade surgir, você atacará sem hesitar, mesmo que isso lhe custe alguns ferimentos. Para conquistar o coração dela, que parece despreocupado, mas é extremamente cauteloso, sem dúvida você precisa primeiro fortalecer o vínculo entre vocês dois. Naquela noite você não só praticou violão, como também aprendeu um pouco sobre filmes. Seus conhecimentos sobre guitarra e cinema melhoraram um pouco. No dia seguinte, após a apresentação, você se senta em um banco com ela. Ela, curiosa, faz perguntas sobre guitarra e assuntos relacionados a filmes. Desta vez, com a sua preparação, a conversa flui mais suavemente e você estimula ainda mais o desejo dela de conversar. Ela se sente atraída por você não apenas por sua habilidade musical, mas também porque acha interessante que vocês compartilhem hobbies semelhantes. Seu relacionamento com Shizato Nishikiji se aprofundou. Você chamou a atenção de Shizato Nishikiji. Seu relacionamento está progredindo rapidamente. Capítulo 76. Seu relacionamento com ela progrediu muito rapidamente. Após ver essa frase, Minami sentiu um certo alívio. Embora tivesse desistido da abordagem mais cautelosa de ferver o sapo, a escolha mais agressiva parecia estar funcionando muito bem. Pelo menos em sua passagem anterior, embora ele tivesse construído de forma constante seu relacionamento com Shizato, não houve nenhum progresso como este. Vamos continuar a leitura. Embora a amizade entre vocês tenha acontecido naturalmente, assim como no sonho lamentável, vocês ainda são apenas amigos. Você compreende claramente que por trás de sua beleza alegre e despreocupada, ainda existem segredos ocultos desconhecidos por todos. Ela continua relutante em compartilhar esse segredo oculto com você, ou com qualquer outra pessoa. Você não desanimou nem desistiu, porque já havia decidido secretamente resolver tudo desta vez. Você continua estudando técnicas de perseguição, rastreamento e outras, ao mesmo tempo em que mantém sua pesquisa em cinema e música. Suas notas caíram um pouco, mas devido ao seu intelecto excepcional, seu talento para seguir e rastrear pessoas superou das pessoas comuns. Suas habilidades de seguir e rastrear melhoraram muito, e seu conhecimento de cinema e música aumentou um pouco. Minami, ignorando a frase seu talento para seguir e rastrear supera o das pessoas comuns, ele mergulhou novamente na simulação. Como você pesquisou especificamente os hobbies da garota loira, sempre que conversar com ela, poderá apresentar perspectivas que a surpreendam. Ela sempre lhe faz várias perguntas curiosas sobre música e filmes, e sua vasta experiência faz com que ela o admire. Ela começou a conversar com você frequentemente no Line. Seu relacionamento com Shizato Nishikiji se aprofundou. Você se tornou um amigo importante para ela. Observar a garota aprofundar gradualmente o relacionamento com você e cair lentamente na armadilha que você meticulosamente preparou é bastante satisfatório, porque tudo está indo conforme o planejado. Agora, o momento parece propício e você decidiu. 1. Seguir alguém é realmente um crime. Como um jovem perfeito, eu não deveria estar fazendo isso. Eu deveria me concentrar em preparar a apresentação e confiar na maneira correta de conquistá-la. 2. A mulher, Yamada Ryu, na verdade me levou secretamente para jantar enquanto eu pesquisava sobre música e cinema. Acho que eu deveria amarrá-la e dar-lhe uma lição? Ovos brutais. 3. Já que o plano avançou até aqui, não há como voltar atrás. Devo conquistar o coração de Shizato Nishikiji, mesmo que isso signifique segui-la e rastreá-la, que assim seja. 4. Simule você mesmo. Apareceram 3 opções.
O conteúdo dessas opções pode ser descrito como cada vez mais absurdo. Além disso, Yamada Ryo, que vinha de uma família tão rica, agora estava extorquindo dinheiro dele, um homem pobre. Essa pessoa estava falando sério? Minami não conseguiu evitar um leve tremor nos lábios. Será que é porque ele a extorquiu 1000 ienes usando seu espírito guardião da última vez, e agora ela está tentando se vingar? De jeito nenhum. Minami murmurou incerta. Considerando a personalidade de Yamada Ryo na simulação, ela realmente poderia fazer algo assim. Esquece. Pensar no destino dos 1000 ienes na simulação não fazia diferença. Minami concentrou-se na terceira opção. Após hesitar por um tempo, finalmente a escolheu. Sim, o plano de rejeitos já foi preparado até este ponto. Como posso desistir facilmente? Embora tenha hesitado, você ainda decidiu executar o plano. Após vários dias de apresentações ao ar livre, você conseguiu um dinheiro extra. Esse dinheiro foi dado a você por uma fã muito entusiasmada, sua irmã mais velha, durante uma de suas apresentações. Como você sempre achou que o dinheiro vinha de meios um tanto impróprios, você não usou. Mas agora, você não precisa mais se preocupar com isso. Você decide investir esse dinheiro no plano. Você comprou um rastreador em miniatura online. Ao mesmo tempo, conhecendo bem os interesses de Shizato Nishikiji, você também comprou um pequeno urso de pelúcia em uma loja de brinquedos próxima, do tamanho da palma da sua mão. Você esconde o rastreador em miniatura dentro do ursinho de pelúcia, preparando tudo perfeitamente. Considerando a proximidade que vocês têm agora, ela certamente não recusará um pequeno presente seu. Na simulação, as lembranças da compra do ursinho de pelúcia e do rastreador em miniatura passaram pela mente de Minami. Ele não conseguiu conter um suspiro de espanto. Espere, é a primeira vez que faço algo assim? Por que a minha versão na simulação parece tão experiente? Ele chegou a levar em consideração a personalidade de Shizato, assim como seu relacionamento com ela. Será que eu realmente tenho talento para isso? Esse pensamento passou pela cabeça de Minami, mas no segundo seguinte, ele balançou a cabeça em negação. Não, como isso seria possível? A versão dele na simulação não podia ser comparada à sua versão da vida real, podia? Além disso, considerando uma garota como Shizato, que guarda tudo no fundo do coração e suporta tudo em silêncio, se ele não tivesse tomado tais atitudes, as chances eram altas de que terminasse como da última vez, cheio de arrependimento. Ele encontrou uma desculpa qualquer para se convencer, e a simulação continuou. No dia seguinte, após a apresentação, você tirou o ursinho de pelúcia da bolsa e o apresentou para Shizato com a desenvoltura de um mágico. Na simulação, a cena da memória cintilou como um ponto de luz. Uau! Seus cabelos loiro-dourados balançavam enquanto Shizato dava 2 passos graciosos para a esquerda e olhava para o pequeno urso de pelúcia que estava na palma da mão de Minami. Então ela inclinou a cabeça, deu mais 2 passos para a direita e olhou para aquilo novamente. O acabamento primoroso da boneca e seus movimentos delicados cativaram completamente sua atenção. Tão fofo. Ela não conseguiu evitar murmurar para si mesma, estendendo a mão para tocar o pequeno urso de pelúcia na mão de Minami. Mas a palma da mão de Minami recuou habilmente, fazendo com que sua mão clara e macia errasse o alvo. Ei, Minami, com você é tão mesquinho. Eu só queria tocar. A garota inflou as bochechas de raiva e começou a agir de forma sedutora com Minami. Ao mesmo tempo, ela ficou um pouco surpresa, porque além do dono da cafeteria que a criou desde a infância, ela nunca havia agido de forma tão sedutora com outros homens. Mas como ela já tinha feito isso, não ficou constrangida. Ela estendeu a mão com ousadia. Deixe-me ver. 1.500 ienes, por favor. Minami falou calmamente. Ei, que número é esse? Tão caro. Seu Minami com sem coração. Shizato fez beicinho e reclamou, depois ignorou completamente Minami. Ela agarrou a mão dele e enfiou à força o ursinho de pelúcia em suas próprias mãos, inspecionando-o atentamente. Vamos sentar naquele banco ali, Minami sugeriu. Ok. Ela respondeu enquanto examinava cuidadosamente os detalhes da pequena boneca de urso, sem se dar ao trabalho de levantar o olhar. Ela estendeu a outra mão delicada em direção a Minami. O que ela queria dizer era simples o suficiente para Minami entender com apenas um olhar. Segure minha mão. Sem dizer uma palavra, Minami naturalmente pegou em sua mão, guiando-a até o banco como um cego que indica o caminho, e elas se sentaram. Eles ficaram sentados em silêncio por um tempo. A Minami, pervertido. Shizato puxou a mão da de Minami e com um rubor intenso nos olhos, olhou para ele com raiva. Por que você não solta? Está relutante? Sim. Minami assentiu com a cabeça e respondeu. Vocês. Depois de colocar o ursinho de pelúcia no chão, Shizato colocou as mãos na cintura, fez beicinho e provocou Minami. Então, segurar minha mão te faz sentir bem, é? Era uma brincadeira, algo que ela costumava dizer no dia a dia. Mas, é uma sensação muito agradável. Para sua surpresa, Minami respondeu após pensar bastante. A franqueza inesperada fez com que Shizato, que acabará de fazer uma brincadeira, se inclinasse para trás dramaticamente. Normalmente tão alegre, ela não conseguiu evitar arregalar os olhos, aparentemente constrangida, e acenou com as mãos em frente ao peito. Espere, Minami-san. Você deve ter entendido errado, eu estava apenas brincando. Realmente. Minami inclinou a cabeça e piscou. Mas eu não estou brincando. Seu tom de voz não continha nenhum traço de humor. Vocês. Diante do impacto direto, Shizato não ofereceu resistência alguma. Ela apenas conseguiu cobrir o rosto corado e soltar um último som de insatisfação. Se sua namorada descobrir que você está enganando outras garotas desse jeito, você vai se meter em grandes problemas. O que você está falando? Minami olhou para ela com curiosidade. Eu não tenho namorada. É? Sua voz se elevou em tom quando Shizato saltou do banco, com o rosto cheio de incredulidade enquanto olhava para Minami. Isso é verdade? Provavelmente era isso que ela queria dizer. Realmente. Minami respondeu, depois pensou por um momento antes de falar.
Ou eu poderia chegar a um acordo e você seria minha namorada. Eu não me importaria. Por que você está agindo como se fosse tão natural? E o que você quer dizer com compromisso? Chisato, ainda irritada, estendeu a mão e beliscou o nariz de Minami. Ser meu namorado é mesmo um sacrifício tão grande assim para você? Será que eu pareço precisar de uma namorada? A voz de Minami estava abafada por causa do nariz apertado. Bem, não exatamente. Chisato piscou. Sempre que Minami se apresentava ao ar livre, um grupo de irmãs mais velhas se reunia ao seu redor para cumprimentá-lo calorosamente. Se Minami quisesse, ele provavelmente conseguiria arranjar algumas namoradas em um único dia. Certo? Minami falou naturalmente. Não me faltam namoradas, e sendo o cara legal que sou, se eu me rebaixasse a ser seu namorado, isso não seria um sacrifício? Sim, sim, sim. Depois de soltar o nariz dele, Chisato revirou os olhos e fez uma pequena reverência. Senhor Minami, se o senhor estiver disposto a se rebaixar e casar-se com esta humilde moça, será uma grande sorte para mim. Então, que tal experimentarmos? Minami sugeriu isso de forma hesitante. Dada a proximidade que possuem, não deve ser um problema para eles iniciarem um relacionamento romântico. Mas, ao olhar de Minami, os olhos de Chisato demonstraram certa hesitação antes que ela balançasse a cabeça negativamente. Acho que vou passar. Ela alisou as rugas da saia, sorrindo enquanto inclinava a cabeça. Acho que o senhor Minami tem razão. Sou eu que não sou boa o suficiente para você. É assim mesmo. Então, no fim das contas, não funciona mesmo? Senti um leve arrependimento no coração, mas logo voltou ao seu jeito habitual. Eu também acho. É melhor não deixar você, mulher tola, me atrasar, tá? Você realmente disse uma coisa dessas. Chisato-sama vai ficar muito brava agora. Ao pôr do sol, ela se levantou e pulou em cima de Minami, rolando com ele de forma brincalhona. Seu relacionamento com ela ainda está progredindo. E da mesma forma, é possível perceber claramente que Chisato tem bastante curiosidade sobre os relacionamentos entre homens e mulheres. Mas por algum motivo desconhecido, sempre que você toca nesse assunto de forma cautelosa, ela sempre encontra alguma desculpa alegre para evitá-lo. Para este relacionamento que permanece apenas no nível da amizade, você agora sabe o que deve fazer. Uma abordagem lenta e constante pode funcionar bem, mas uma abordagem mais agressiva também pode resolver a situação. Você deu a bonequinha de urso para Chisato. Ela ficou muito feliz em receber esse presente inesperado. Ao mesmo tempo, o relacionamento próximo que ela já tinha com você permitiu que ela relaxasse completamente e não examinasse o ursinho de pelúcia com o cuidado que teria feito em outras circunstâncias. Ela até disse que guardaria o ursinho de pelúcia na mochila e o levaria consigo. O pequeno urso de pelúcia que tinha um minúsculo rastreador dentro, foi colocado alegremente e sem qualquer preocupação em sua bolsa. Você se sente um pouco culpado, pensando que se aproveitou da confiança dela, mas está ansioso para entender por que ela desapareceu sem dizer uma palavra em seus sonhos. Porque ela, apesar de parecer otimista e alegre, mantém o coração fechado para todos. Ao voltar para casa, você abriu o celular e o mapa mostrou a localização dela. Você conhece esse lugar, e ele não fica longe do apartamento que você alugou. Pode-se dizer que tudo está perfeitamente alinhado. Ao mesmo tempo, você percebe claramente que seu plano já obteve grande sucesso. Em seguida, é apenas uma questão de desenterrar lentamente os segredos que ela esconde no fundo do seu coração. Essa pode ser uma estratégia de longo prazo, mas paciência é algo que não lhe falta. Deitado na cama, você espera que o amanhã chegue. O tempo não para de fluir por causa dos pensamentos de ninguém. O dia seguinte chega exatamente como esperado. Mas desta vez, ao contrário do habitual, você muda deliberadamente a direção da sua corrida matinal. Seguindo as instruções do rastreador, você logo se encontra perto de uma área residencial, aparentemente correndo sem rumo. E isso coincide com o encontro com a garota de cabelos dourados descendo as escadas correndo. Você esbarra em Chisato. Capítulo 77. No momento em que você a vê descendo as escadas, uma expressão perfeita e na medida certa de surpresa surge em seu rosto. Seu rosto demonstra certa confusão e suspeita com seu aparecimento repentino e encontro em momento oportuno. Mas mesmo ao examiná-lo atentamente, ela não consegue perceber nada em sua expressão habitual. Além disso, como você já tem um relacionamento próximo com ela e ela está totalmente desprevenida, ela nem pensa no rastreador. Como se não tivesse notado a mudança na expressão dela, você a cumprimenta no seu tom e ritmo habituais. Sua expressão natural a faz sentir-se inexplicavelmente culpada por ter duvidado de você antes. Ela não conseguia acreditar que havia duvidado da amiga, pensou consigo mesma e baixou completamente a guarda, cumprimentando você com sua habitual alegria contagiante. Você explica que corre todas as manhãs e menciona que queria experimentar um percurso mais longo hoje. Encontrá-la foi pura coincidência. Chisato, que já tinha poucas suspeitas, aceitou plenamente sua explicação e acreditou que seu encontro ali talvez fosse uma feliz coincidência. Além disso, ela não se opunha a interagir com você, e cada conversa com você a deixava muito feliz. E enquanto vocês caminhavam e conversavam, você não se esqueceu de perguntar por que ela estava acordada tão cedo e sobre os detalhes da situação dela. Ela sempre se sentiu culpada por esconder essas coisas de você, já que vocês eram amigos há bastante tempo, mas ela nunca revelou nenhum detalhe pessoal. Ela sabia que desta vez provavelmente não conseguiria mais esconder e finalmente decidiu confessar para você. Na simulação, várias memórias começaram a surgir na mente de Minami. Por fim, a cena congelou em um parque municipal não muito longe da casa de Chisato. Você deve saber que orfanatos e instituições de acolhimento semelhantes no Japão são lugares que adotam órfãos e cuidam deles até que cresçam. Em um balanço no parque, balançando para frente e para trás, Chisato inclinou a cabeça e falou com uma voz animada. Eu sei um pouco. Minami, sentada num balanço próximo, assentiu com a cabeça e observou-a balançar. Ei,
Como esperado da bem-informada Minami-san, já que você sabe, isso facilita as coisas. O balanço parou e imediatamente surgiu a voz enérgica de Shizato. Takina e eu fomos adotados e criados por um orfanato aqui perto. Ao ouvir isso, Minami rapidamente pensou na outra garota de cabelos negros que frequentemente estava com Shizato Nishikiji, Takina Inoue. Então, na verdade, havia uma verdade oculta por trás deles. Certamente, tais assuntos não são algo que alguém revelaria facilmente a outros. Shizato colocou o dedo nos lábios rosados. O orfanato que me acolheu custeou minhas despesas de moradia e até mesmo meu dormitório atual. Nesse momento, ela não pôde evitar um suspiro. Seu tom de voz normalmente enérgico tornou-se baixo. Mas como posso dizer? Acho que é por causa da má gestão. Devido a um desequilíbrio de longa data entre receitas e despesas, o orfanato tem lutado para fechar as contas. Aliás, mesmo hoje, as despesas básicas do orfanato estão se tornando difíceis de cobrir. Resumindo, estamos praticamente condenados. Baque. Shizato saltou graciosamente e com graça do balanço, parando em frente a Minami. Ela bateu palmas com suas delicadas mãos e fez um gesto brincalhão de ops, estamos perdidas. Mesmo nesse momento, essa garota enérgica ainda teve a presença de espírito de fazer uma piada na frente de Minami. Embora Minami soubesse que estava tentando aliviar o clima com humor, o assunto ainda era bastante pesado. E francamente, o que Shizato disse não coincidia muito com o que Minami sabia sobre o enredo de Licores Recoil. Mas após uma análise mais aprofundada, neste mundo, não havia terroristas implacáveis, Tóquio não era constantemente atacada e nenhuma organização lucrava com assassinatos. O que existia ali era apenas um orfanato normal, e Shizato Nishikiji e Takina Inoue, que trabalhavam arduamente para mantê-lo. Nesse mundo, elas eram apenas garotas comuns, naturalmente limitadas pela falta de dinheiro. Minami ficou em breve silêncio. O clima ficou um pouco pesado. Por algum motivo, quando Shizato viu a geralmente otimista Minami ficar em silêncio, seu peito apertou. Essa sensação, provavelmente foi a primeira vez que ela se sentiu assim na frente de um garoto? Sem querer ver a expressão silenciosa de Minami, ela pensou por um momento e decidiu fazer um barulho engraçado para animar o ambiente. Vuvu, acabou Minami com, agora que você sabe de tudo isso, venha ter pena da pobre Shizato-sama. Isso era para ser uma brincadeira para aliviar o clima. Mas, não terei pena de você. A voz de Minami soou. Isso fez com que Shizato, que ainda estava fazendo barulhos engraçados, congelasse. Mas Minami pareceu não notar sua expressão. Sob o olhar dela, ele prosseguiu calmamente em tom claro. Eu também não vou ter empatia por você. Nesse momento, ele balançou a cabeça negativamente. Ter pena de você ou sentir empatia por você é um insulto aos seus esforços na vida. Eu te abençoarei, mas nunca terei pena de você porque você, que está se esforçando para melhorar sua situação, não precisa da pena de ninguém. Sim, Shizato Nishikiji não precisava da piedade de ninguém. Simpatizar ou ter empatia por alguém sem o seu consentimento seria uma falta de educação para com aqueles que estão se esforçando. Minami acreditava que com seu coração otimista e alegre, Shizato certamente seria capaz de superar as dificuldades sozinha. As palavras de Minami foram muito calmas, mas cada palavra impactou profundamente o coração de Shizato Nishikiji. Ela piscou e ficou olhando fixamente para o jovem à sua frente por um longo tempo, sem conseguir dizer nada. Após algum tempo sob o olhar dele, ela virou a cabeça e enxugou o rosto aleatoriamente com a manga. Choro. Não, não sou. Ela deu um tapa nas costas de Minami com os olhos vermelhos e as bochechas infladas de raiva. Sinceramente, você sempre diz coisas que me deixam constrangida. Ela reclamou, mas a insatisfação em sua voz era quase imperceptível. Minami e ela voltaram a ficar em silêncio. Mas desta vez, o silêncio não durou muito. De repente, ela ergueu o olhar, murmurando em voz baixa, de forma um tanto desajeitada. Mas, obrigada por me dizer algo assim. O quê? Não ouvi isso. Minami inclinou a cabeça, fingindo não ouvir. Seu idiota. Você ouviu claramente. Shizato expressou seu descontentamento. Eu realmente não ouvi. Esquece. Não vou repetir, sou muito tímido. Repita, desta vez vou ouvir com atenção. A voz provocadora de Minami. É muito constrangedor, não vou repetir. Dessa vez, ela prolongou as palavras, com as mãos na cintura, mostrando mais uma vez o brilho vibrante nos olhos. Ela estendeu o dedo mindinho, fazendo uma careta fofa para ele. Ao ver sua expressão de relutância, ela curvou levemente os lábios, inclinou a cabeça e sorriu. Ela estava tão bela quanto uma flor ao amanhecer. Você claramente percebeu isso, mas ao mesmo tempo, não se esqueceu de perguntar se ela havia tomado alguma medida para melhorar a situação financeira do orfanato. Em resposta, ela pareceu bastante confiante, afirmando que o diretor havia aberto um café chamado Rico Rico. Além de café, o café também servia algumas sobremesas e pratos. Eles esperavam estabilizar a situação financeira do orfanato contando com a renda do café Rico Rico. Depender de um café para sustentar as finanças do orfanato? No mundo real, Minami sentiu-se profundamente cético ao ler essa passagem. Como um pequeno restaurante poderia arcar com as despesas de um orfanato? Quão popular o negócio precisaria ser para que isso acontecesse? Uma cafeteria especializada em café coado à mão. Será que realmente pode se tornar tão popular? E o texto seguinte na simulação confirmou os pensamentos de Minami. E quando você perguntou a ela sobre a situação financeira do café, seu semblante antes confiante de repente se tornou sombrio. Acontece que embora o café Rico Rico tenha aberto sem problemas, seu negócio não era muito promissor devido a fatores como sua localização. É claro que o principal motivo era que o café Rico Rico não tinha um chefe de cozinha qualificado. E embora o Rico Rico se concentrasse principalmente em café e sobremesas, também tentava servir pratos para ajudar a complementar as finanças do orfanato. No entanto, tanto Shizato Nishikiji quanto Takina Inoue só conseguiam cozinhar alguns pratos caseiros razoáveis e no café,
Faziam principalmente trabalhos ocasionais como garçons, sem conseguir desempenhar a função de chefe de cozinha. Sem um chefe de cozinha qualificado para assumir o comando, o negócio já medíocre do Rico Rico estava em dificuldades? Suas operações eram sustentadas principalmente por alguns clientes regulares que vinham jogar. Essa situação significava que o café não só não conseguia sustentar o orfanato, como também poderia estar perdendo dinheiro. No entanto, devido à sua situação financeira, eles não tinham condições de contratar um novo chefe de cozinha qualificado. Nos últimos dias, tanto Shizato Nishikiji quanto Takina Inoue estavam se desdobrando para resolver esse problema. O resultado foi, como esperado, não muito bom. Você ouviu atentamente os problemas dela e, depois de pensar por um momento, sugeriu que talvez pudesse tentar ser o chefe de cozinha. Shizato Nishikiji, geralmente tão otimista, pareceu um pouco insegura quanto à sua auto-recomendação. Encontrar um chefe de cozinha para um restaurante não foi uma tarefa fácil, e não se tratava simplesmente de saber cozinhar alguns pratos caseiros. Ela tentou te dissuadir, mas no fim, não conseguiu mudar sua determinação e concordou em deixar você tentar trabalhar no café Rico Rico. Finalmente, um novo cenário se abriu. Minami respirou aliviado ao sentir as lembranças da simulação ressurgirem em sua mente. Até então, suas interações com Shizato haviam se limitado a um encontro casual na Praça Shimokitazawa. Com apenas um local de encontro, seus encontros foram bastante singulares. Mas agora havia um novo lugar para interagir com Shizato Nishikiji, e ele esperava que ali teria encontros melhores. Quanto a ser o chefe de cozinha, para ser sincera, Minami não estava particularmente preocupada com isso. Embora fosse uma simulação de si mesmo, ele ainda possuía uma habilidade culinária de nível 4. Ser chefe de cozinha em um café não era um desafio. Aparentemente, tudo estava correndo bem. Mas, embora um novo mapa tenha sido aberto, o motivo pelo qual Shizato Nishikiji saiu sem dizer uma palavra na rodada anterior ainda não está claro. Os olhos de Minami estavam cheios de confusão. Sim, as coisas estavam evoluindo bem, mas a questão que o incomodava permanecia sem solução. Ele só podia continuar lendo. Sob a liderança de Shizato Nishikiji, você logo chegou ao café Rico Rico. Aqui você também conheceu várias pessoas, incluindo Mika, a gerente do café, Mizuki Nakarara e Kurumi. E Takina Inoue, que você já conhecia, pareceu surpresa com a sua chegada, olhando para Shizato Nishikiji incrédula como se perguntasse o que estava acontecendo. Mas Shizato Nishikiji apenas deu de ombros e mostrou a língua de forma brincalhona para dissipar suas preocupações. Os outros pareceram confusos com a sua chegada. Depois que Shizato Nishikiji te apresentou, a confusão deles se transformou em surpresa. Sua aparência excessivamente jovem fez com que eles não conseguissem acreditar que você pudesse desempenhar a função de chefe de cozinha em um café. Você não explicou muita coisa, simplesmente lavou as mãos cuidadosamente, caminhou até o balcão, abriu a geladeira e começou a selecionar os ingredientes. Comece a cozinhar. Você preparou uma paella de frutos do mar espanhola bem feita e cozida no ponto certo, avaliada com 4,3 estrelas. A meia hora depois, a frigideira que continha sua paella de frutos do mar estava completamente limpa, lambida pelos dedos. Suas habilidades excepcionais lhe renderam o reconhecimento de todos os membros da Rico Rico. No entanto, antes de se tornar oficialmente o chefe de cozinha, o gerente do café Mika teve uma conversa séria com você. Ele lhe disse, com toda a seriedade, que o salário ali não era tão alto quanto você poderia esperar e que com essas habilidades, você certamente se destacaria em um restaurante melhor. Em resposta, você não disse muito, apenas lançou um olhar profundo para Shizato Nishikiji, que estava orgulhosamente apresentando sua presença aos outros funcionários de Rico Rico. Shizato Nishikiji pareceu pressentir algo, pois seus olhares se cruzaram. Seu semblante geralmente extrovertido fez seu rosto pálido corar pela primeira vez. Parecia que ela havia entendido algo pelo olhar de vocês duas e Mika, percebendo a mudança, mudou de assunto e não disse mais nada. Você começou oficialmente a trabalhar como chefe de cozinha no Rico Rico. Capítulo 78. Você começou a trabalhar como chefe de cozinha no Rico Rico. Você estabelece padrões muito elevados para todos os pratos. Porque você sabia o quão importante Rico Rico era para Shizato Nishikiji. No entanto, como mencionado anteriormente, a situação financeira do café não era otimista. Apenas alguns clientes habituais frequentavam o local e além do dinheiro arrecadado com o Rico Rico que mantinha o café funcionando. A situação financeira do orfanato também precisava ser melhorada imediatamente por meio da renda do café. Diante das dificuldades financeiras e das condições limitadas, a estratégia de preços baixos inicialmente adotada parecia frágil. Mas se os preços fossem aumentados demais, isso poderia afastar os clientes habituais restantes. Shizato veio falar com você sobre este assunto. Como sempre, ela não percebeu que estava inconscientemente dependendo de você. Essa foi uma decisão com consequências de longo alcance. Você tinha muitas ideias em mente, mas acabou decidindo escolher. 1. Mantenha a estratégia de preços atual para o público em geral e priorize a retenção dos clientes atuais, pois, com suas habilidades, margens de lucro baixas podem levar a vendas maiores e atrair mais clientes não é difícil. 2. Adote uma abordagem intermediária, mantenha os preços acessíveis atuais por enquanto e aumente os preços quando o negócio estiver em plena expansão. 3. Tenha muita confiança, acredite que com suas habilidades, mesmo com preços altos, certamente haverá pessoas dispostas a pagar, pois você acredita que o ouro brilha em todos os lugares e você é o ouro que merece. 4. Simule pessoalmente.
As opções surgiram novamente, chamando a atenção de Minami. Esta é, de fato, uma decisão de grande alcance. Ao ver a mensagem na simulação, Minami levantou-se da cama. Este conjunto de opções, de 1 a 3, determinou o destino do café Rico. Se Minami fizesse a escolha errada, o café, que carregava todas as esperanças de Chisato Nishikiji e Takina Inoue, provavelmente desapareceria dali em diante. Isso fez Minami refletir profundamente. A primeira opção era manter os preços atuais e reter os clientes. Mas honestamente, pelas descrições anteriores, ficou claro que Rico sempre teve dificuldades nos negócios. Mesmo que mantivessem os preços baixos, o café só conseguiria reter um punhado de clientes habituais. Optar por não aumentar os preços para manter um número limitado de clientes pareceu uma decisão equivocada. Além disso, as descrições indicavam que Rico precisava de dinheiro, muito dinheiro. A estratégia de baixos lucros e altas vendas, sinceramente, não parecia adequada para Rico neste momento. E quanto à segunda opção? Minami olhou para baixo. 2. Você decide adotar uma abordagem intermediária, mantendo os preços acessíveis atuais por enquanto e aumentando os preços quando o negócio estiver em plena expansão. A segunda opção parecia atraente, atrair clientes primeiro e depois aumentar os preços. Mas Minami achou essa opção um tanto irrealista. Essa opção pintou tudo de forma idealizada demais. A indústria alimentícia evita aumentar os preços sem motivo. Uma vez que os clientes aceitem preços baixos, aumentá-los posteriormente sem justificativa fará com que se sintam enganados e dificultará a aceitação. Os dedos de Minami se moveram rapidamente, e seu olhar se voltou para a terceira opção. 3. Você tem muita confiança, acreditando que com suas habilidades, mesmo com preços altos, certamente haverá pessoas dispostas a pagar. Você acredita que o ouro brilha em todos os lugares e que você é o ouro que merece. Confiança. Extrema confiança. Sim, por essa descrição, Minami só percebeu extrema confiança. Não havia necessidade de baixar os preços, bastava aumentá-los significativamente, e todos se tornariam uma vaca leiteira diante dos seus pratos. Essa opção, sob qualquer ângulo, era extremamente radical. Transmitia uma sensação de sem sucesso, sem sobrevivência. Mas, curiosamente, foi essa opção que fez Minami parar para pensar. O motivo era simples. Rico precisava de dinheiro. Precisava de muito dinheiro. Preços altos certamente afastariam algumas pessoas. Mas uma vez que o café ganhasse reconhecimento, o potencial de lucro superaria em muito da primeira ou da segunda opção. Então surgiu o problema. Será que os pratos realmente justificam os preços elevados? Minami pensou por um momento e percebeu que estava pensando demais. Com sua habilidade culinária de nível 4, ele já estava em um nível profissional de ponta. Sua culinária justificava plenamente o preço elevado. Além disso, o mundo estava cheio de pessoas que gostavam de novidades. Assim como os vídeos de culinária sofisticada que ele fazia no Bilibili em sua vida passada. As pessoas frequentemente gastavam dezenas de milhares em ingredientes caros ou experiências gastronômicas. Os pratos caros eram uma estratégia de marketing em si mesmos. Em comparação com as duas primeiras opções comuns, a terceira opção, a mais radical, pareceu mais atraente. Além disso, as garotas que querem conquistar Chisato parecem ter que tomar medidas radicais. Caso contrário, podem simplesmente fracassar. Minami refletiu sobre a escolha segura que fizera na primeira rodada, a abordagem metafórica de ferver o sapo em água morna. A abordagem gradual realmente apresentou resultados satisfatórios. Mas, qual foi o resultado? Ele nunca mais viu Chisato. Pelo contrário, a opção mais radical de seguir a pessoa, nesta rodada levou a mais interações com ela. Minami sentiu que talvez, às vezes, correr riscos fosse a única maneira de seguir em frente. Ao pensar nisso, sua hesitação desapareceu e ele selecionou a terceira opção. Como chefe de cozinha, você está plenamente ciente da situação financeira desesperadora do orfanato. As operações precárias do Rico não podem ser salvas por baixo lucro e altas vendas, ou quaisquer soluções paliativas. Para mudar a situação atual, somente uma abordagem extrema e radical, destruir tudo e reconstruir, pode resolver todos os problemas. Ao mesmo tempo, seu amor próprio infundado desempenha um papel crucial. Você acredita que as pessoas sempre estarão dispostas a pagar pela sua comida. Você decide aumentar o preço de todos os pratos. Seu plano excessivamente radical choca e até mesmo gera oposição de todos os membros do Rico. É quando ninguém mais acredita em você, somente Chisato acredita incondicionalmente em você. Ela depositou toda a sua confiança em você, com ainda mais confiança e otimismo do que você mesmo, acreditando que você pode reverter a situação atual dos negócios de Rico. A confiança vivaz e irrestrita da garota comove você profundamente, e você não diz mais nada, apenas querendo retribuir essa confiança. Após observar repetidamente o estado atual da indústria de restaurantes e os preços dos pratos em restaurantes de alto padrão, você lança novos combos e novos preços. Você apresentou o conjunto Prestígio 10.000 ienes por porção, o conjunto Imperador de Luxo Exclusivo 30.000 ienes por porção e o conjunto Super Luxo Exclusivo 50.000 ienes por porção. Entretanto, todos os pratos do café Rico passaram a ter preços mais elevados. Os conjuntos são lançados com grande entusiasmo. No entanto, tal como os membros do Rico previam, os aumentos repentinos de preços apenas afastaram os clientes. Os números de vendas já fracos de Rico pioraram ainda mais. Diante dessa situação, você não tem intenção de desistir. Permanece calmo, preparando ativamente os pratos enquanto aguarda silenciosamente uma oportunidade. Durante esses dias difíceis, Chisato permaneceu ao seu lado, sem nunca te abandonar.
Sempre que você estava imerso em pensamentos, ela alegremente lhe trazia uma xícara de café, e sempre que você ficava sem palavras, ela sempre puxava assunto. Aos poucos, ela parece ter percebido algo. A ternura dela para com você claramente ultrapassou os limites da amizade. Assim que ela percebeu isso, ficou mais difícil desviar o olhar de você. De vez em quando, enquanto trabalhava, ela apoiava o rosto na mão, olhando fixamente para você até que o gerente da loja a lembrasse, e então ela corava sem jeito. Você não ignorou os sentimentos dela por você, mas agora, o mais importante é o assunto de negócios da Rico Rico. Então você só pode deixar seus pensamentos de lado temporariamente. E o dia em que a oportunidade chegou não estava tão distante quanto todos pensavam. Finalmente, um dia, o aroma delicioso de Rico Rico chamou a atenção de um cliente faminto, atraindo-o e mantendo-o ali. Ao ver os preços exorbitantes dos pratos no Rico Rico, o primeiro instinto do cliente foi virar as costas. No entanto, ele ainda se sentia atraído pelo aroma que vinha da cozinha. E incapaz de suportar a ideia de ir embora, ele decidiu ceder e pedir um menu fixo, pensando que já que ia ser enganado, também poderia muito bem ser enganado. Aquele cliente raro animou você, e os pratos que você vinha preparando com tanto esmero finalmente tiveram a chance de brilhar. Você preparou uma refeição completa com uma classificação de 4,8 pontos. Você serviu o prato e esperou. Nem mesmo Shizato conseguiu evitar sentir-se nervosa nesse momento. Mas, diante de um prato com classificação de 4,8, nenhum cliente conseguiu resistir ao sabor delicioso. Seu prato recebeu muitos elogios do cliente, que no final, deixou uma gorjeta adicional de 10.000 ienes. Ele lhe disse que seu prato lhe proporcionou uma sensação de pura felicidade que ele não sentia há muito tempo. É comida incrível. Depois de dizer isso, o cliente foi embora. Ele gradualmente se tornou um frequentador assíduo do Rico Rico, chegando até a levar amigos para jantar. O outrora tranquilo Rico Rico começou a atrair clientes. Com o tempo, além dos clientes habituais que eram atraídos pelos seus pratos, também havia curiosos que começaram a observar o seu novo restaurante. Os preços altos que você estabeleceu afastaram muitos, mas como você esperava, os próprios preços altos se tornaram uma espécie de artifício. Embora a maioria das pessoas se sentisse intimidada pelos preços, ainda havia um pequeno grupo de curiosos e não tão pobres dispostos a gastar dinheiro para experimentar. E uma simples tentativa foi o início de toda a ruína. Seus pratos tornam impossível para qualquer pessoa que os tenha provado, mesmo que apenas uma vez, esquecê-los. Por um lado, eles te xingam por cobrar preços tão altos pelos seus pratos e por ser tão inescrupuloso, mas por outro lado, eles mesmos tiram dinheiro do próprio bolso para pagar a refeição. Rico Rico foi ganhando fama gradualmente no bairro e os negócios prosperaram. Essa mudança repentina chocou os funcionários da Rico Rico que antes não tinham confiança neles. Eles eram muito jovens para imaginar que os preços exorbitantes que você estabelecia com um gesto de mão atrairiam tantos clientes dispostos a pagar. A ideia de que o chefe Minami poderia ser um demônio da culinária começou a se espalhar entre alguns funcionários do Rico Rico. Entretanto, o negócio em expansão motivou-os a trabalhar mais arduamente, e o aumento constante das receitas alimentou ainda mais o seu entusiasmo. E quando a receita do mês foi calculada no final do mês, todos, exceto você, ficaram surpresos com o valor. A receita deste mês para Rico Rico foi 10 vezes maior que a receita do mês anterior. Após deduzir os custos necessários para o funcionamento do orfanato e as despesas diárias de Rico Rico, a quantia restante ainda era considerável. O que foi ainda mais chocante para eles foi que, apesar de terem montado mesas ao ar livre no pequeno pátio, não conseguiam atender a crescente demanda dos clientes. Em dias de chuva, alguns clientes até se dispunham a ficar do lado de fora com guarda-chuvas, esperando que uma mesa ficasse disponível no Rico Rico. Os pratos recolhidos das mesas dos clientes estavam sempre limpos, praticamente sem restos de comida. E esse comportamento quase viciante fez com que Shizato se aproximasse de você e perguntasse baixinho se você havia adicionado algo especial aos pratos. Para ela, que sempre foi excêntrica e imaginativa, você não sabia como reagir. Você disse a ela que simplesmente preparou os pratos e que os clientes gostaram. E quanto a adicionar algo especial, você só adicionou um pouco de tempero, e qualquer outra coisa era bobagem. Tranquilizada por suas palavras, Shizato relaxou. Todas as noites, ela reservava um tempo para massagear seus ombros e cintura depois de você ter trabalhado por longas horas. Sempre que ela via você torcer o pescoço e os ombros desconfortavelmente por causa do cansaço, seus olhos se enchiam de ternura e preocupação. O fluxo assustador de clientes, os altos lucros e as taxas consistentemente altas de clientes recorrentes fizeram gradualmente do Rico Rico o centro das atenções da cena gastronômica de Tóquio. Cada vez mais pessoas queriam vir ao Rico Rico para provar a comida, mas a lotação máxima impossibilitou que eles encontrassem uma maneira de entrar. Para provar os pratos que induzem a felicidade, algumas pessoas chegaram a formar fila em frente ao Rico Rico ao amanhecer. Ao se lembrar da longa fila que se formava do lado de fora do Rico Rico na simulação, até Minami ficou um pouco surpresa. Eles começaram a formar fila ao amanhecer, só para comer alguma coisa? Será que as pessoas em Tóquio estão tão entediadas sem nada para fazer? Capítulo 79. Será que as pessoas em Tóquio não têm nada para fazer? Esse pensamento surgiu na mente de Minami, mas foi rapidamente descartado. Ele sentiu que talvez tivesse subestimado o valor de possuir habilidades culinárias de nível 4. O nível 4 no sistema já representa o auge do profissionalismo.
Além disso, os pratos que ele criava conseguiam trazer felicidade às pessoas. Somente com a combinação desses dois fatores é que ocorre um efeito tão poderoso. Ao perceber isso, Minami não se deteve mais no assunto. Afinal, com base nos acontecimentos recentes, suas escolhas provavelmente não estavam erradas. As dificuldades em Rico Rico foram resolvidas, o orfanato recuperou o financiamento e tudo parecia estar indo perfeitamente. Os problemas que afligiam Shizato e seu parceiro, Ino Itakina, haviam sido completamente resolvidos. Agora, depois de resolver esse problema, surgiu outro, que fez com que Minami tivesse que ficar em alerta. Por que Shizato foi embora sem se despedir antes? E por que ela ainda se recusa a ser minha namorada agora? Minami deu um tapinha na cabeça e redirecionou seus pensamentos. No ciclo anterior, a partida repentina de Shizato o deixou preocupado. Da mesma forma, neste ciclo, a hesitação dela em aceitar a confissão dele chamou a atenção dele. De acordo com suas observações, parecia que o relacionamento entre ele e Shizato já havia ultrapassado de uma simples amizade. Ela massageava os ombros dele quando ele estava cansado, deixava secretamente uma xícara de café em sua mesa quando ele ficava acordado até tarde e, quando ele percebia suas pequenas ações, ela ria atrás da porta. Às vezes, ela até se sentava no colo dele, como se estivesse reivindicando seu território, sem nenhuma vergonha em expressar seu afeto. Mas sempre que o assunto de se tornarem um casal surgia nas memórias da simulação, ela hesitava e depois mudava de assunto com um sorriso alegre. Ao longo de 2 ciclos de simulação, Minami compreendeu claramente. Shizato era do tipo que expressava seus sentimentos abertamente. Ela não se importava com a opinião dos outros, era alegre, confiante e sempre viveu com alegria. Será que alguém como ela esconderia suas emoções intencionalmente? Minami concentrou toda a sua atenção na simulação. Talvez o próximo ciclo revele as respostas ocultas. Enquanto administrava o negócio na Rico Rico, você não se esqueceu de testar os sentimentos de Shizato por meio de várias confissões indiretas. No entanto, para sua decepção, ela sempre hesitava diante das suas provas, acabando por inventar uma desculpa para evitar o assunto. Seu relacionamento permaneceu estagnado no espaço entre amigos, assim como no ciclo anterior. Se isso continuar, pode acabar repetindo os mesmos arrependimentos do ciclo anterior. Os negócios em Rico Rico estabilizaram-se gradualmente e geram uma renda decente todos os dias. Com você no comando, tanto o orfanato quanto a receita de Rico Rico deixaram de ser um problema. Sua bela aparência e habilidades culinárias além da sua idade também atraíram a atenção de muitas mulheres. Mulheres ricas em Tóquio não são incomuns, e embora os preços no Rico Rico sejam altos, ainda são acessíveis para elas. Para se aproximarem de você, essas mulheres costumam chegar cedo, pedir comida e sentar-se enquanto observam você trabalhar, às vezes ficando o dia todo. E embora você ignore as frequentes investidas delas, algumas mulheres ousadas aparecem deliberadamente fora do horário de fechamento para demonstrar seu interesse. As insinuações são frequentes e cheias de tentação. Qualquer jovem comum provavelmente já teria cedido, mas você não é um jovem comum de Tóquio. Você tem seus próprios objetivos. No entanto, chegou a hora de tomar uma decisão. Opção 1. Comparadas com Shizato, que esconde seus sentimentos, mulheres mais velhas e maduras são mais atraentes. Devo seguir em frente de vez. Opção 2. Seja fiel a si mesmo, rejeite todas as investidas e persiga Shizato sem hesitar. Opção 3. Talvez eu deva mudar minha abordagem, aceitar alguma ambiguidade e observar as reações dela. Opção 4. Simular eu mesmo. As opções apareceram. Dessa vez, Minami não hesitou muito. Embora ele gostasse de mulheres maduras, isso não mudava o fato de que a opção 1 era um beco sem saída. Quanto à opção 2, os sentimentos de Shizato por ele já eram claros, mas por algum motivo ela o vinha evitando. Mesmo que ele optasse por permanecer fiel aos seus sentimentos e cortejá-la sem hesitar, o processo provavelmente continuaria o mesmo, com poucas mudanças. Portanto, a opção 3 pareceu a melhor escolha. Talvez eu deva mudar minha abordagem, aceitar alguma ambiguidade e observar suas reações. Embora Minami achasse que testar deliberadamente os sentimentos de alguém não fosse o ideal, ele sabia que não podia continuar hesitando. Se ele continuasse a procrastinar, o resultado provável ainda seria o arrependimento. Ele precisava descobrir por que Shizato o estava evitando. Minami levantou a mão e selecionou a opção 3. A simulação prosseguiu. As mulheres que flertam persistentemente com você estão apenas procurando diversão e não investiram nenhum sentimento genuíno. E com sua perspicácia, você percebeu isso rapidamente e decidiu usá-los para testar as reações de Shizato. Você continua a se concentrar no seu trabalho na Rico Rico. Mas sempre que uma delas sorri e se aproxima para te surpreender ou conta uma piada, você, que geralmente a escuta, a rejeita com um sorriso pela primeira vez. Após o trabalho, você também passa menos tempo no café Rico Rico, saindo imediatamente após o término do seu turno, o que a deixa ansiosa para vê-lo, de mãos vazias. Isto é completamente diferente de antes. Sempre que depois do trabalho, você passava um tempo no Rico Rico, conversando com ela antes de ir embora. Mas ultimamente você sempre vai embora sem dizer uma palavra. Ela já não demonstra o entusiasmo alegre que tinha antes quando estava no café. Começa a sentir-se genuinamente ansiosa. Ao perceber que você a está ignorando, ela sente que algo que lhe é muito querido está sendo tirado dela. Pensando no que poderia acontecer, sua respiração torna-se instável. Depois, ela começa a procurar uma oportunidade para conversar com você a sós. Mas as tentativas frenéticas dela, aliadas à sua indiferença deliberada, a deixam sem saber o que fazer.
Finalmente, um dia depois do trabalho, frustrada com seus repetidos fracassos, ela toma uma decisão: vai te seguir. Você também está fazendo isso? Na lembrança, surgiu uma cena da garota de cabelos dourados seguindo, deixando Minami sem palavras. Ele deveria dizer que ela é exatamente o tipo de mulher que ele admira? Chisato, com essa ideia repentina, era exatamente como ele. Minami continuou sem palavras, enquanto prosseguia com a leitura. Suas habilidades de segmento eram claramente melhores que as suas. Ela não precisava de treinamento formal e conseguia se misturar facilmente à multidão, seguindo seus passos silenciosamente com uma postura inocente. Ao segui-lo, ela descobriu que você estava conversando com uma mulher de aparência madura, que trabalhava em um escritório, depois do expediente. Parecia que vocês estavam tendo uma conversa agradável, e a mulher até lhe deu um presente. Será que você prefere mulheres mais velhas? Nesse momento, ela não pôde deixar de se perguntar. Depois de ver você sair com a funcionária do escritório, ela imediatamente te seguiu. No entanto, ao chegar a um beco tranquilo, você parou de repente, virou-se e a puxou para fora sem esforço. Essa reviravolta repentina a deixou em choque e completamente confusa. Ela pensou que estava se escondendo perfeitamente, mas você a encontrou com tanta facilidade. Ela não conseguia entender como você fez isso. Ela não sabia que para encontrá-la por acaso, você tinha praticado tanto a técnica de seguir alguém. Ela simplesmente estava jogando na liga errada. A essa altura, já eram 19h30. Capturada por você, ela parecia um coelhinho preso em uma armadilha. Minami mergulhou completamente na simulação. Na simulação, a memória confusa tornou-se nítida sob a luz dos postes do beco. Sob a luz, a garota de cabelos dourados parecia em pânico enquanto olhava para Minami. Como você sabia? Sua voz misturava frustração e incredulidade. Claramente, ela havia escondido tudo perfeitamente. Mas parecia que a pessoa à sua frente, Minami, não tinha intenção alguma de responder à sua pergunta. Ele apenas lançou um olhar para ela e perguntou: por que você está me seguindo? Bem, seus olhos se desviaram maliciosamente, e quando ela estava prestes a dizer: eu nem sei onde você mora, Minami a interrompeu friamente. Eu já te dei meu endereço exato no Line. Não tente me enganar. Acho que acabei chegando aqui sem querer enquanto fazia jogging à noite. Este lugar fica a mais de 20 quilômetros do café. Chisato riu sem jeito algumas vezes, tentando encontrar mais desculpas. Então, Chisato, posso deixar passar o fato de você estar me seguindo, mas antes disso, espero que você considere o tempo. Minami se pronunciou, interrompendo sua tentativa de dar uma desculpa esfarrapada. Você não pensou nisso? Já está tão tarde e você aí, uma garota tão bonita vagando por aí. Isso é realmente perigoso. Ei, desculpe. Hehehe. Eu era mesmo tão fofo assim aos seus olhos, Minami-kun? Minami, ao olhar para a garota loira que ainda ostentava uma expressão de me elogie mais mesmo depois de ter sido repreendida, Minami ficou sem palavras. Você está realmente refletindo sobre si mesmo? Ele perguntou diretamente. Estou refletindo. Vou tentar ser menos fofa de agora em diante. Chisato cerrou seu pequeno punho e respondeu à pergunta de Minami com seriedade. Essa mulher. Minami ficou sem palavras. Ele balançou a cabeça. Então, por que você estava me seguindo? Bem, chega de desculpas. A menos que você queira que eu te ignore por um mês. Antes que Chisato pudesse inventar outra desculpa, Minami falou de repente novamente. Por que você está sendo tão cruel? Um mês sem falar comigo. Isso é muito duro, não é? Surpreendida pela inesperada e severa situação, Chisato arregalou seus adoráveis olhos e abriu a boca em choque. Então, apesar da hesitação, ela explicou o motivo de estar seguindo. Só porque eu te ignorei no trabalho. Você ficou tão chateado que resolveu me seguir? A garota, geralmente animada e travessa, hesitou por um instante, mas não pôde deixar de lançar um olhar para a pessoa de quem gostava. Ela viu a expressão de Minami, que a fez sentir-se um pouco rebelde. Ela inflou as bochechas e murmurou baixinho. Bem, é que ultimamente a Minami não fala comigo, não responde às minhas mensagens e não conversa comigo no Line, sério. O mundo onde eu não posso conversar com a Minami seria melhor se fosse destruído. E então você encontrou uma irmã mais velha muito bonita lá fora. A última parte, ela disse em voz muito baixa. Mas mesmo assim Minami, com sua excelente audição, conseguiu ouvi-la. O que você disse? Nada. Chisato inclinou a cabeça. Você ainda está bravo? Minami, com raiva e divertimento ao mesmo tempo, estendeu a mão, beliscou o rosto dela, endireitou e pressionou a testa contra a dela, olhando diretamente para sua expressão de pânico. Quem era que sempre inventava desculpas para me rejeitar? Eu estava apenas. Quando o assunto surgiu, Chisato imediatamente ficou sem jeito. Seu rosto corou e seus lábios rosados se entreabriram. Esse pânico repentino foi simplesmente adorável. Sem hesitar, Minami a beijou. O som prolongado demonstrou o choque da garota. Após um longo tempo, ele se afastou. Minami, você realmente se atreveu a fazer isso. Ela cobriu os lábios macios com as mãos, parecendo perturbada. Se você não quisesse, poderia ter me afastado. Eu não estava dizendo isso. Seu semblante alegre e vivaz de costume foi agora substituído por um tom aflito. Então você está disposto? Minami segurou a mão dela e perguntou em resposta. Rápido, diga que está disposto. Será mesmo necessário me pressionar tanto? Sua voz estava fraca, bem diferente do habitual. Mas quando ela olhou nos olhos claros e puros de Minami, todas as suas hesitações anteriores se dissiparam naquele instante. Mas se fosse apenas assim, isso não significaria que ela estava cedendo? Ao pensar nisso, uma coragem inexplicável surgiu nela. Ela tomou a iniciativa de envolver os braços no pescoço de Minami, ficou na ponta dos pés e o beijou apaixonadamente. Dessa vez foi Minami quem ficou um pouco surpresa. Você se tornou a primeira pessoa que ela estava disposta a amar ativamente.
Capítulo 80. Você se tornou a primeira pessoa que ela está disposta a amar ativamente. E desta vez ela te abraça com força. Após esse evento, ela finalmente compreende seus verdadeiros sentimentos. Escapar não tem efeito. A extrovertida decidiu parar de fugir e de ser evasiva. Você e Shizato se tornaram um casal. E na mesma noite em que vocês começaram a namorar, ela tomou a iniciativa muito mais do que qualquer outra pessoa, chegando a pedir para ficar na sua casa. Embora você estivesse muito feliz com algo tão bom, ainda estava um pouco surpreso, se perguntando se as coisas não estavam acontecendo rápido demais. Mas no fim, você não conseguiu resistir à persistência dela e concordou com o pedido. Você não é o típico protagonista de uma light novel ou mangá japonês, que é apenas gentil e nada mais, e vocês estão na fase da lua de mel. Então o que aconteceu a seguir foi natural. Naquela noite você e ela só conseguiram dormir tarde. Cenas daquela noite começaram a surgir em sua mente. Minami acordou cedo na manhã seguinte. Ele abriu os olhos e seu olhar suavizou-se rapidamente. O que ele viu foi a parte de trás lisa e clara da garota deitada ao seu lado. Suas costas eram graciosas, sua pele pálida e delicada. Shizato não era o tipo de garota frágil. Pelo contrário, seu corpo era mais cheio do que o da maioria das garotas da sua idade. Ele baixou a cabeça e não resistiu a lhe dar um beijo, o que fez a garota sonolenta soltar um suspiro de surpresa. Pare com isso. Ela se virou, despertando do seu estado de semiconsciência, e deu um tapinha na cabeça do namorado, reclamando baixinho, tão cedo. A culpa é toda sua da noite passada, eu ainda não consegui dormir o suficiente. Mas foi você quem insistiu em ficar acordado até tão tarde ontem à noite. Minami não hesitou em apontar a falha em suas palavras e a provocou com um sorriso. Não esperava que a senhorita Shizato ficasse inesperadamente insatisfeita. Não me importo. Ainda estou com um pouco de sono, deixe-me dormir mais um pouco. Ignorando as provocações do namorado, Shizato esfregou os olhos, depois, naturalmente, envolveu os braços na cintura de Minami, enterrando o rosto em seu pescoço. E voltou a dormir. Minami não se mexeu, deixando que ela o usasse como travesseiro como se deve fazer. Após cerca de meia hora de carinhos, a senhorita Shizato finalmente acordou. Mas o despertar dela foi estranho. Era como estar acordada e dormindo ao mesmo tempo. Ela se levantou da cama com dificuldade, mas não conseguia abrir a boca e suas pálpebras tremiam como se estivesse travando uma batalha contra alguma força desconhecida. Minami não lhe deu a mínima atenção. Ele abriu a janela para deixar entrar um pouco de ar fresco, depois foi casualmente ao banheiro para um banho rápido e começou a preparar o café da manhã. Enquanto ele preparava o café da manhã, como que atraída pelo aroma, Shizato, agora completamente desperta, de repente o abraçou pela cintura por trás. Seu narizinho arrebitado se mexendo enquanto ela perguntava curiosamente. Minami-kun, o que tem para o café da manhã hoje? Algo simples, fiz uma sopa de peixe à moda de Marsella, pão e bacon. Minami respondeu sem sequer se virar, enquanto estava ocupada com a tarefa. Ok. Shizato obedeceu, estendeu a toalha de mesa sobre a mesa redonda baixa, sentou-se com as duas mãos cuidadosamente apoiadas sobre a mesa e de vez em quando, erguia a cabecinha para olhar para Minami que esperava. A comida do namorado dela era sempre muito rápida. Mesmo em casa parecia ser a mesma coisa. E mesmo assim estava incrivelmente delicioso. Shizato não conseguiu conter a curiosidade. Como alguém tão jovem podia ter habilidades culinárias tão avançadas para sua idade? Mas no fim, ela não perguntou. Porque em comparação com isso, havia algo mais importante que ela precisava contar a Minami. Sim, algo que ela absolutamente precisava lhe contar. Recordando tudo o que havia acontecido com Minami no dia anterior, ela ergueu a cabeça e disse. Minami-kun. Minami, que estava lavando a louça, virou a cabeça. Há algo que preciso conversar com você. Eu vejo. Minami pareceu perceber uma atmosfera diferente do habitual. Ele largou os pratos e sentou-se em frente a Shizato. À mesa de jantar, ela já não era a mesma pessoa animada e enérgica de sempre. Ela falou calmamente, contando-lhe um fato que ele teve dificuldade em aceitar, que ela sofria de cardiopatia congênita. As palavras de Shizato fizeram sua mente entrar em colapso momentâneo. Mas você entendeu tudo rapidamente. Não é de admirar que sempre que se falava sobre o futuro e os sonhos, ela, tão animada e extrovertida, exibia um sorriso que parecia desapegar de tudo. Não é de admirar que toda vez que você expressava seu amor, ela o desviava com uma piada. Ela te disse que nunca teve a intenção de desconsiderar seu amor, apenas não queria ser um fardo que atrapalhasse seu ritmo. Ao chegar a essa parte, a garota geralmente extrovertida e otimista começou a desmoronar emocionalmente. Ela já estava mentalmente preparada para a decisão de vida ou morte, mas ao se deparar com você, sua culpa e arrependimento não puderam mais ser escondidos. Lágrimas começaram a escorrer incontrolavelmente de seus olhos e ao ouvir tudo, você a abraçou em silêncio, beijando delicadamente as lágrimas no canto de seus olhos. Você não tinha intenção de culpá-la. Ela já havia se aberto completamente para você. E como você poderia culpar uma garota que precisava dos seus cuidados? Você não a consolou. Ela apenas soluçou baixinho em seus braços. Os dois corações em ressonância não precisavam de palavras. Ela contou que foi diagnosticada com cardiopatia congênita quando era jovem. O fato de ter chegado aos 17 anos se deve aos seus cuidados constantes e à sua atitude sempre otimista. Mas os limites dos fatores externos já haviam sido atingidos. Uma semana antes, o médico já a havia alertado de que sua cardiopatia congênita era muito grave e que lhe restava apenas um mês de vida. Ela também lhe disse que recentemente sentiu claramente seu corpo enfraquecer. Sua relutância em te deixar intensificou seu medo da morte, que já era calmo. Ela sentiu arrependimento. E diante de suas palavras, tudo o que você pôde fazer foi oferecer consolo. Então foi isso que aconteceu. Minami saiu do transe da simulação, balançando a cabeça negativamente.
Ele já havia previsto isso. No ciclo anterior, quando Shizato combinou de se encontrar com ele, não foi um cancelamento deliberado, mas sim um fato de que ela simplesmente não poderia comparecer. Embora já esperasse por isso, ao se deparar com a realidade da situação, ele só pôde balançar a cabeça e suspirar. A essa altura, a vaga ideia que ele tinha sobre Licorice Recoil começou a voltar à sua memória. Ao que tudo indica, na versão original de Licorice Recoil, Shizato tinha problemas cardíacos e, por meio de uma cirurgia, recebeu um coração mecânico de alta tecnologia para mantê-la viva. Mas, como mencionado anteriormente, este mundo não tem essas organizações de ficção científica ou outras organizações aleatórias. Minami recostou-se na cama murmurando para si mesmo. Sim, neste mundo não havia ataques terroristas, nem existia algo como um coração mecânico de tecnologia secreta. O que restou foi apenas a saúde ainda muito debilitada de Shizato. Embora fosse apenas uma simulação, Minami, que compartilhava uma ressonância emocional com a memória da simulação, suspirou profundamente. O destino havia colocado uma pressão enorme sobre essa garota, mas ela permaneceu alegre e radiante, como um espírito otimista. Ela havia escondido isso tão bem que mesmo na simulação, ele apenas pressentiu vagamente. Agora, não lhe restava nada a fazer senão continuar observando o progresso da simulação e aguardar uma mudança na situação. Você ficou sabendo da condição de Shizato. Mas ela não queria que o agravamento de seu estado de saúde afetasse Riku e as outras amigas, especialmente Noitakina, que era a mais próxima dela, como uma irmã. Se Noitakina descobrisse sobre sua condição, não conseguiria imaginar o que a garota de cabelos negros, sempre séria, poderia fazer. É assim, ela esperava que você guardasse esse segredo para ela. Essa foi a primeira vez que ela te pediu algo ativamente, e você não conseguiu recusar. Você concordou com o pedido dela. O tempo continuou a passar, e Riku continuou a ser a chefe de cozinha. Você também a convenceu a parar temporariamente de trabalhar como garçonete no café e a se concentrar em sua saúde. Ela sempre sorria e dizia que na última parte de sua vida, queria ficar de pé sob a luz do sol, e não deitada na cama aguardando silenciosamente a decomposição de seu corpo. Ela continuou a trabalhar. Na frente de suas amigas em Riku, especialmente Noitakina, Shizato ainda se esforçava ao máximo para manter sua habitual aparência otimista. Você observou tudo isso e usou sua posição para aumentar o tempo de descanso dela. Ela nunca rejeitou seu carinho especial, sempre se apoiando em você de forma brincalhona e sorrindo. Às vezes até mesmo lhe dando um beijo furtivo no rosto quando ninguém estava olhando. Seu sorriso continuava tão lindo e ela permanecia afetuosa com todos. Mas durante esse mês, era possível perceber claramente que a vida dela estava definhando rápida e irreversivelmente. Embora ela ainda se esforçasse ao máximo para disfarçar, as peculiaridades de seu corpo estavam se tornando cada vez mais difíceis de esconder. No restaurante Riku, ela frequentemente cometia erros, derrubando pratos e esquecendo pedidos. As horas de sono dela aumentaram, e o despertador parecia ter perdido o sentido. Às vezes, ela até precisava que você fosse até ela e acordasse de seu sono profundo. Mas você nunca tinha feito isso. E quando ela estava dormindo, você se sentava aos pés da cama dela, observando-a em silêncio, esperando que ela acordasse. Você não queria que ela dormisse por tanto tempo, mas também queria que ela descansasse o suficiente. Seus momentos de devaneio se tornaram mais longos. Às vezes, Noitakina tinha que ligar várias vezes antes que ela respondesse, e então exibia seu sorriso radiante de sempre. Mas apesar de tudo isso, ela ainda se esforçava ao máximo para agir como se nada estivesse errado. Mas todas essas fachadas acabaram se desfazendo no dia em que ela desmaiou repentinamente. Sua vida entrou em sua contagem regressiva final sem proteção. Todos na Riku sabiam da cardiopatia congênita de Shizato, mas não conseguiam aceitar a mudança repentina e inexplicável. Diante do choque de todos, sabendo que a situação não podia mais ser escondida, você finalmente revelou o agravamento do estado de saúde de Shizato. E Noitakina ficou furiosa com seu ocultamento. Ela queria repreendê-lo, mas as palavras de repreensão ficaram presas em sua garganta e se transformaram em soluços suaves. Todos entenderam que culpá-lo naquele momento era inútil. Você se desculpou discretamente por ter ocultado sua culpa. Pela primeira vez, Mika, gerente de loja ateu, visitou um santuário. Nem Kurumi nem Nakarara Mizuki, que nunca acreditaram em boatos aleatórios da internet, passaram a noite inteira pesquisando tratamentos e possíveis remédios para cardiopatia congênita. Noitakina e você ficaram de vigília do lado de fora do quarto do hospital a noite toda. E além disso, não havia nada que você pudesse fazer. E quando a tensa cirurgia terminou, a expressão de leve arrependimento do médico revelou o resultado a todos vocês. O médico informou que lhe restavam apenas 7 dias de vida. Sua saúde frágil havia conseguido durar tanto tempo, o que na verdade era um milagre. Noitakina, ainda relutante em aceitar, esperava que os médicos continuassem tentando. Mas no fim, tudo o que puderam oferecer foi um pedido de desculpas, repleto de arrependimento. Você fechou temporariamente o Riku e se dedicou inteiramente a cuidar dela. Na cama do hospital, seu corpo estava frágil, e seu rosto, antes claro e rosado, havia perdido toda a cor, parecendo extremamente abatido. Mas talvez a única coisa que não tivesse mudado fosse seu sorriso alegre e radiante. Mesmo na cama, ela ainda estava brincando com você. Eu ordeno. Minamiko, vá aprender medicina agora mesmo. Kyurmi. Na cama, ela falava com ar de autoridade, parecendo tão animada como sempre. Até os idosos próximos se divertiam, sorrindo para ela. Sempre que você ouvia as piadas dela,
Você apenas sorria levemente e a incentivava a comer. Cuidar dela era, na verdade, um tormento para você. Você estava impotente e incapaz de fazer qualquer coisa, apenas observando-a ficar mais fraca a cada dia, sua respiração tornando-se cada vez mais difícil. No primeiro dia, ela ainda tinha forças para falar com você, para se comunicar, para comer. Mas com o passar dos dias, ela não conseguia mais comer. Mesmo se forçando a fazê-lo, na esperança de recuperar a saúde, seu corpo frágil não suportava a comida e ela vomitava tudo. Em momentos como esse, deitada na cama com um soro na veia, ela só conseguia olhar para você com uma expressão de desculpas. Sua flor, a vida, estava prestes a murchar. Capítulo 81. Uma semana passou rapidamente, mas ela não morreu como os médicos previam. Em vez disso, lutou bravamente, sobrevivendo com muita dificuldade. Até mesmo os médicos do hospital ficaram admirados. Eles consideraram um milagre da vida. Sua forte vontade de viver fez com que você desistisse, incapaz de suportar a situação. Porque você entendeu que continuar assim só estava torturando essa garota alegre e apaixonada. Gradualmente, ela não conseguia mais comer, não tinha mais a energia de antes. Os médicos inseriram um catéter nela porque ela não conseguia mais se mexer, e sua mão, antes tão delicada e bonita, agora tinha um acesso intravenoso. Você se lembrava claramente dela dizendo que tinha medo de injeções, medo da sensação de objetos estranhos entrando em seu corpo. Sempre que a agulha precisava ser trocada, ao ouvir seus fracos gritos de Minami-kun, você sempre virava o rosto. Você sentiu como se seu coração estivesse se partindo, mas naquele momento, você não tinha outra escolha a não ser continuar. Inoue Takina não conseguia ir ao hospital, porque toda vez que visitava o quarto, desmaiava devido à tristeza e à angústia insuportáveis. Só você permaneceu, dia após dia, ao lado dela. Aos poucos, ela foi perdendo a capacidade de falar. Sua respiração se tornava mais longa a cada dia, a inspiração era demorada, mas a expiração curta. Mesmo assim, ela continuava lutando pela vida. Ela cumpriu a promessa que lhe fez. Mesmo que acabasse deitada em uma cama de hospital, definhando, ela lutaria com todas as suas forças. Até mesmo os médicos que vinham diariamente examiná-la se comoveram com sua inabalável vontade de viver. As enfermeiras, ao trocarem a agulha dela, enxugavam as lágrimas secretamente. Todos sabiam que o tratamento já havia atingido seu limite e que estavam apenas prolongando a vida dela em vão. Para qualquer pessoa, aquilo já não era tratamento, era simplesmente tormento. O médico veio até você especificamente e perguntou se você estaria disposto a remover a máscara de oxigênio e o soro dela para acabar com o seu sofrimento. Você não respondeu, apenas foi até a cabeceira da cama dela e perguntou suavemente. A essa altura, ela não tinha forças para balançar a cabeça ou acenar com a cabeça. Ela só conseguia abrir os olhos fracamente, seus olhos vermelhos e opacos olhando para você. Você compreendeu o que ela estava tentando transmitir com o olhar e manteve a voz calma, instruindo o médico a continuar o tratamento. Aquela mulher alegre e otimista, até o último momento de sua vida, jamais desistiu. Como ela sempre dizia, a vida era o mais importante. Mas alguém tão frágil como ela não tinha forças para falar, nem mesmo para abrir os olhos. Quando você percebeu isso, era exatamente o momento em que a vida dela estava chegando ao fim. Na cama do hospital, seus olhos estavam cerrados com força, incapaz de falar. Apenas a respiração longa e ofegante podia ser ouvida, sem inspiração por um longo tempo. Não houve renascimento, nem palavras finais de despedida como nos quadrinhos. E sua vida de lutas chegou ao fim. Ela jaz ali, incapaz de sorrir, chorar, comer ou falar. Sua flor, de fato, murchou. Você perdeu alguém que sempre te amara. Você perdeu a pessoa que sempre amara. No funeral, conforme seu desejo, você tocou a última gravação de áudio que ela fez em vida. Sua voz alegre ecoou mais uma vez sob os flocos de neve no céu. A cena memorizada na simulação era de neve branca e densa. Tudo parecia estar submerso em neve branca. A única coisa que não foi coberta pela neve foi a sua voz alegre, apaixonada e feliz no áudio. Olá, tem alguém aí? Me tirem daqui. Eu não estou morto. Bang bang bang, simulando o som de batidas vindas de dentro da urna. Ei, me solte logo. Minami-kun, você realmente consegue colocar a adorável Shizato-sama em uma urna tão pequena? Traga uma maior. Uma que caiba nós duas juntas, uma luxuosa. No áudio, Shizato estava emitindo um som lamentável de vovô. Quando seu nome foi chamado, Minami apenas deu um sorriso impotente, como se a estivesse vendo pessoalmente. Ele não sabia o que havia na gravação, mas não esperava que ela ainda fosse tão ingênua e animada na despedida final, trazendo sorrisos a todos. Espere. Shizato-sama ouviu isso. Quem era mesmo? Takina. Você está chorando muito alto, hein? Sério, pare de chorar. Se continuar assim, eu vou te castigar. Vou aparecer nos seus sonhos todas as noites. Hehe. A voz de Shizato estava repleta de desprezo. Inoue Takina, que estava chorando, soltou uma risadinha ao ouvir sua voz contagiante e enérgica. A propósito, Mizuki-nei e Mika-chan, vocês duas são mesmo uma figura, ficando acordadas até tarde, fumando e bebendo de novo. É uma ocasião tão especial. Pelo menos cuidem da saúde. Não deixem a Shizato-sama preocupada o tempo todo, entenderam? A voz repreensiva veio do áudio. Mika, a gerente do Rico Rico, e Nakarara Mizuki, o garçom ao lado dela, trocaram olhares inconscientemente ao ouvirem isso. Eles perceberam que o outro também parecia estar com privação de sono, ambos com olheiras, e trocaram um sorriso de desamparo. Ela acertou. Kurumi, você não acha que Shizato-sama não te mencionou? Não se esqueça, traga qualquer jogo divertido para me homenagear primeiro. O falecido vem em primeiro lugar, entendeu? Kurumi, a usuária experiente da internet, não disse nada, apenas ficou olhando para o jogo de tabuleiro que Shizato tanto amava, perdida em pensamentos. Palmas. Um som nítido de palmas foi emitido pelo áudio. Isso chamou a atenção de todos.
Tudo bem, não fique triste, Chisato-sama não foi a lugar nenhum, ela ainda está com você. Você realmente acha que essa urnazinha pode aprisionar Chisato-sama? Vamos. Chisato-sama vai para outro lugar para ser fofa, sem se importar com vocês, chorões. O som apressado de passos. Mas logo os passos cessaram. Parecia que Chisato havia retornado. Bem, esquece, deixa eu te dizer uma última coisa. No áudio, a voz dela ainda era alegre e descontraída. Mas, amo todos vocês. Realmente. Adeus, por favor, não venham me procurar tão cedo. A voz foi se perdendo no ar, e então desapareceu. Todos os presentes se aglomeraram. Algumas pessoas ficaram perplexas com o fato de ela ainda estar fazendo piadas no momento da despedida, enquanto outras se maravilharam com seu humor e otimismo. Nesse instante, Minami, ainda se segurando, olhou para cima. A forte nevasca continuou a cair. Parecia que estava deixando tudo branco, no céu repleto de flocos de neve caindo. Minami pareceu perceber. Aquela garota alegre e radiante, com as mãos atrás das costas, lançou-lhe um sorriso brilhante. E a neve continuou a cair. Neste funeral coberto de neve, ela retorna pacificamente à terra. Ela nunca mais vai acordar. Ao perceber isso, enquanto recebia os convidados no funeral, Inoue Takina não conseguiu conter as lágrimas que lhe brotaram dos olhos. Ao mesmo tempo, a garota de cabelos negros também percebeu. Sua expressão permaneceu calma como sempre, mesmo conversando e rindo com os convidados. Sua indiferença, quase a ponto de demonstrar total desinteresse, a deixou infeliz. Veja bem, a pessoa que Chisato mais amou na vida foi você, e mesmo assim você falhou completamente em atender às expectativas dela. Embora Chisato tenha falecido, Inoue Takina nunca viu uma única lágrima cair de você. E Inoue Takina não entendeu, ela pensou que seu coração fosse de aço. Quanto à morte de Chisato, você pareceu completamente indiferente. Após mal terminar suas funções como anfitriã, ela seguiu você silenciosamente enquanto você se dirigia ao seu banheiro particular. Ao chegar à porta, ela havia planejado inicialmente desabafar sobre sua falta de sentimentos em relação à morte de Chisato. Mas no instante em que seus dedos tocaram a maçaneta, ela congelou. Porque ela ouviu claramente, vindos de trás da porta, seus longos e contínuos suspiros. Ela ficou em silêncio. Naquele momento, ela percebeu que você era a pessoa que Chisato mais amava, mas ao mesmo tempo Chisato era a pessoa que você mais amava. A mulher que você mais amava havia falecido. Como você conseguia parecer tão forte por fora? Não demonstrar qualquer oscilação emocional na frente dos outros foi a dignidade que você preservou para Chisato. Ao ouvir seus suspiros, os sentimentos de culpa que Inoue Takina sentia antes desapareceram, substituídos por uma profunda preocupação. Após hesitar por um longo tempo, ela finalmente empurrou a porta para entrar e conversar com você, confortando-se mutuamente. O vínculo dela com Chisato era mais profundo do que o de irmãs, e como a pessoa que Chisato mais amava, era natural que ela cuidasse de você, que agora se encontrava em profundo desespero. Você não recusou a gentileza da bela garota de cabelos negros e porte gracioso, porque você sabia que quanto mais difícil o momento, menos conseguiria ficar sozinho. Reprimir suas emoções só levaria a pensar demais e aumentaria sua tristeza. E Inoue Takina, como a irmã mais próxima de Chisato, geralmente era muito séria, e você se preocupava que ela pudesse fazer alguma besteira sem que você percebesse. O funeral durou 2 dias e no último dia, Rico retomou as operações. Para isso, a gerente Mika procurou você especificamente para conversar. O que ele queria dizer era, na verdade, muito simples. Agora que Chisato se foi e você vinha trabalhando para ela, você finalmente podia deixar de lado o dever de Rico e seguir a vida que desejava. Ele não queria que você continuasse preso à influência de Chisato e permanecesse em Rico, que não tinha um futuro promissor. Você levou a sério o conselho e as preocupações do gerente e deu uma resposta ponderada. Talvez no início você tenha se interessado por Rico por causa de Chisato, mas agora é completamente diferente. Depois de trabalhar aqui por muito tempo, você já havia feito do Rico seu segundo lar. Agora, você não estava aqui por causa da Chisato. Você escolheu ficar por vontade própria, para continuar trabalhando aqui. Sua seriedade e responsabilidade comoveram Mika, que se curvou em sinal de gratidão. Sem você, o negócio da Rico provavelmente teria falido. Dias continuaram. Enquanto trabalhava no Rico você percebeu que, ultimamente, Inoue Takina vinha olhando para você com mais frequência, chegando até a trazer café e massagear seus ombros durante seus intervalos. O contato proativo dela deixou você bastante preocupado, mas sempre que você tentava perguntar diretamente sobre isso, ela desconversava com desculpas como só estou me preocupando com um colega, ponto. Você se sentiu impotente diante disso, então decidiu ajudá-la quando ela estivesse ocupada e conversar com ela ocasionalmente em seu tempo livre. Afinal, você havia prometido a Chisato que cuidaria bem de Inoue Takina. Seu relacionamento com Inoue Takina se aprofundou. Minami, isso é estranho. Nessa linha do tempo, Chisato já havia falecido, mas a simulação ainda não havia terminado. Isso significa que ainda haverá mais desenvolvimento? Encarando o nome de Inoue Takina, Minami murmurou algo para si mesmo. Os dias passaram. Conforme você interagia mais com ela, Inoue Takina foi gradualmente te conhecendo. Você sempre foi sério no trabalho, não demonstrando nenhum sinal de relaxamento, e tratando todos com alegria e entusiasmo. Lentamente, ela começou a se sentir atraída por você. Ela também notou que sempre que Chisato era mencionada, seu rosto, geralmente calmo e bonito, revelava um traço inconfundível de tristeza e nostalgia. Ela sabia que talvez você ainda não tivesse superado completamente a sombra da morte de Chisato. Pensando nisso, ela finalmente perguntou ao gerente se poderia morar com você no mesmo dormitório e cuidar das suas necessidades diárias temporariamente. Na verdade, essa ideia coincidia com o pensamento do gerente.
Sua atitude no trabalho era impecável, mas se alguém se mantivesse sempre tenso, acabaria por entrar em colapso. Eles já te consideravam da família, e ter Inoue Takina cuidando de você parecia um bom plano. Diante da proposta bem-intencionada, você não recusou, pois também havia percebido que seu estado de saúde não estava bom ultimamente. Talvez deixar alguém cuidar de você tenha sido realmente uma boa escolha. Você foi morar com Inoue Takina. Ah, sem chance. Ao ver essa frase, Minami ficou atonita por um longo tempo. Convivência? Com Inoue Takina? Você está falando sério? Não é de admirar que a simulação ainda não tenha terminado. O enredo seguinte deve estar aqui. Quanto à disposição de Inoue Takina em morar com ele, isso não foi exatamente uma surpresa para Minami. Afinal, como mencionado anteriormente, todos na Rico Rico já o consideravam um membro insubstituível da família. Era natural que ela dedicasse tempo para cuidar desse membro da família. No entanto, morar juntos. Minami continuou lendo. Capítulo 82. Você e Takina foram morar juntos. Embora seja morar junto, na verdade significa apenas que você foi designado para o quarto em que Shizato costumava ficar, e nada de incomum aconteceu. Ao contrário de Shizato, ela tem cabelos pretos na altura dos ombros e um rosto refinado e sereno. Ela aparenta ser calma e distante, sua personalidade é séria e ela não gosta de coisas irracionais e sem sentido. Ela é igualmente meticulosa em sua vida diária. Ela não usa acessórios, os sapatos na entrada estão sempre impecavelmente arrumados, e a gola do seu uniforme cinza escuro está sempre limpa e arrumada. Às vezes, quando está absorta em pensamentos, parece um tanto severa, dando a impressão de estar sempre zangada. Para garantir uma convivência mais tranquila com você, ela até preparou um pequeno manual de convivência. E contém um registro detalhado de quando vocês dois usam a máquina de lavar, os varais e o banheiro. Para cuidar melhor de você, ela até reservou muito tempo para si mesma, e o tempo que originalmente era para você lavar roupa foi todo ocupado por ela. Seu rosto delicado e sereno estava repleto de seriedade. Você apenas sorriu alegremente e deixou de lado o manual tendencioso, dividindo as tarefas domésticas com ela. Ela tinha algumas objeções ao seu acordo, mas quando viu sua expressão inabalável, o gelo em seu coração derreteu. Vocês dois começaram a morar juntos de acordo com as novas regras de convivência da casa. A contabilidade de Rico Rico era sempre de sua responsabilidade, e os registros diários eram bastante complicados, então, após cada turno, ela levava seu trabalho de volta para o dormitório e trabalhava até tarde. Nessas ocasiões, você prepararia para ela uma sopa refrescante ou um mingau quente. A princípio, ela se recusou a deixar que você a incomodasse, mas depois de provar a primeira colherada, sua recusa suavizou. À medida que vocês dois viviam juntos, suas interações se tornaram mais frequentes. Sua personalidade otimista e alegre parecia ter uma influência positiva sobre ela, e os dias em que ela sorria para você se tornaram cada vez mais comuns. Ao mesmo tempo, ela parecia entender por que Shizato, que se recusava a abrir seu coração para qualquer homem, era completamente desinibida com você. O porquê até ela? Seu relacionamento com Takina se aprofundou. Você costuma tirar cochilos no sofá da sala. Ela te dava sermão por isso, mas você sempre ria e concordava, só para acabar no sofá de novo no mesmo horário no dia seguinte. Aos poucos, ela percebeu que dar sermões era inútil, então parou de fazê-lo. Mas a partir daquele dia, toda vez que você acordava no sofá, se via coberto por um cobertor. Você perguntava a ela sobre isso, e ela sempre negava, dizendo que não se importava. Mas naquele momento, você a provocava e a via corar, e ela lhe dava um soco de leve, satisfeita por o assunto ter terminado ali. Sua comunicação com ela tornou-se mais frequente. Quando tinha algum tempo livre, ela apoiava a bochecha na mão, observando você devagar. Você, que ainda estava imerso na tristeza pela morte de Shizato, não percebeu isso. Você continuou trabalhando em Rico Rico. Sob sua gestão, o negócio de Rico Rico estabilizou e os clientes continuaram a aparecer ao longo do dia. O trabalho burocrático permitiu que você esquecesse temporariamente a tristeza de perder Shizato. Você também aproveitava seu tempo livre para visitar o orfanato administrado pela gerente da loja, Mika, onde ensinava as crianças a ler e escrever. Para você, essas crianças eram o resultado dos esforços que Shizato havia feito. Você tratava todas as crianças igualmente, e seu humor rapidamente lhe garantiu o status mais elevado entre elas. Ao mesmo tempo, sua bondade para com as crianças a cativou profundamente, e ela estava ajudando você com elas. Seu olhar era difícil de desviar de você e, ao mesmo tempo, ela estava muito preocupada com seu estado mental. Ela podia sentir que seus passos ainda estavam presos no dia em que aquela garota alegre e radiante partiu. E embora ela também não conseguisse se desapegar de Shizato, ao vê-lo ainda estagnado, ela sentiu uma pontada de tristeza. Ela queria te ajudar a sair da sombra, mas devido à sua natureza séria, pensamento rígido e falta de habilidades sociais, não conseguiu pensar em nenhum bom método. Então ela só podia mencionar Shizato com menos frequência na sua frente, observando e apoiando você silenciosamente por trás. Mas todos esses pensamentos se desfizeram um dia quando ela chegou à sua porta, ouvindo seus suspiros pesados e profundos do outro lado. Foi então que ela percebeu que viver em um quarto repleto da essência de Shizato era, por si só, uma tortura para seu estado mental. Ficar atrás de você e te apoiar por trás não adiantou nada. Ela já havia perdido a garota que era como uma irmã para ela. Se perdesse você também, não conseguia nem imaginar o que faria. Ela reuniu todas as suas hesitações anteriores, abriu a porta e te puxou para um abraço apertado. Seu rosto estava coberto de pelos negros. Seu rosto claro e rosado estava escondido naquele cabelo preto, como a lua branca escondida atrás de nuvens escuras. Você ficou surpreso e assustado com a repentina intromissão dela.
Mas, diante da sua surpresa, ela simplesmente disse que estava disposta a compartilhar o fardo com você, porque parecia que estar com você lhe dava coragem para enfrentar tudo. Ela te disse que seus sentimentos poderiam ser mais imaturos do que os de Chisato, mas que ela se esforçaria para amadurecer. Não fique olhando para Chisato, por favor, olhe para mim. Sua mão pálida acariciou o rosto de Minami. Seus olhos roxos, semelhantes a glicínias, brilhavam intensamente, e seu rosto delicado e refinado estava tomado pela seriedade. Você não conseguiu evitar isso. Da mesma forma, Inoue Takina não queria que aquela garota brilhante continuasse a aprisionar o atual Inoue, algo que Chisato, que já havia falecido, jamais desejaria presenciar. Se Chisato estivesse aqui, ela não gostaria de te ver assim. Ela murmurou, acariciando suavemente a testa franzida e os contornos do rosto de Minami com seus dedos delicados. Então ela baixou a cabeça e o beijou profundamente. Sua súbita intromissão penetrou seu coração como a garota alegre e radiante fizera certa vez quando apareceu em sua apresentação ao ar livre. Tendo ficado preso no turbilhão da morte de Chisato, você finalmente percebeu o afeto dessa garota séria de cabelos negros. Ela disse-lhe sinceramente que poderia ocupar o lugar de Chisato, mas diante disso, você simplesmente balançou a cabeça em negação. Você disse a ela que Chisato era insubstituível, mas ela também era. Forçar a garota de cabelos negros a substituir aquela garota não seria apenas uma falta de respeito com Chisato, mas também uma afronta aos seus próprios sentimentos. Ninguém podia substituir ninguém, e você valorizava ambos igualmente. E embora Takina não tenha dito muito, ela ficou profundamente comovida com suas palavras. Ela já havia entregado seu coração a Chisato, e agora estava disposta a entregá-lo a você. Considerando seus sentimentos, ela decidiu não permitir mais que você ficasse no quarto de Chisato. Sua roupa de cama foi transferida para o quarto dela, e você se instalou oficialmente no quarto dela. De certa forma, você e Takina tinham começado a vida oficial juntos. Ela acorda mais cedo que você e prepara o café da manhã. Quando você acorda, ela lhe entrega as roupas que você usará durante o dia e começa a arrumar a cama. Sua escova de dentes e seu copo estão sempre juntos, e tudo é mantido limpo e organizado. Você costuma provocá-la, brincando que provavelmente vai acabar sendo mimada e se tornando uma pessoa inútil. Sempre que você diz isso, sua timidez natural faz com que suas bochechas fiquem vermelhas, e ela vira o rosto para evitar olhar para você. Provocá-la durante os intervalos, observar seu rosto tímido, torna-se uma das suas coisas favoritas. Ao contrário da entusiasmada e alegre Chisato, na cama, Takina sempre abandona sua postura fria e reservada em relação a estranhos, assumindo em vez disso, um rosto tímido muitas vezes cobrindo de vergonha. Os funcionários da Rico Rico também reconhecem seu novo relacionamento. Para eles, os dias em que você estava em desespero foram verdadeiramente lamentáveis. Agora que você encontrou um novo propósito, eles realmente se sentem felizes por você. Afinal, os falecidos se foram e os vivos precisam seguir em frente. Com o passar dos dias, você concilia seus estudos universitários com a administração do negócio Rico Rico. Como você não abriu uma filial, o movimento na loja continua intenso. Durante esse período, você ganhou muito dinheiro com o Rico Rico. Você usou esse dinheiro para investir em diversos fundos, todos os quais renderam lucros substanciais. Graças ao seu apoio financeiro e de divulgação, as atividades do orfanato voltaram ao normal. Agora ele conta com o suporte institucional adequado e você não precisa mais se preocupar com suas finanças. Um evento importante acontece. Talvez devido à sua constituição física, Inoue Takina engravidou. Isso não é nenhuma surpresa para nenhum de vocês, já que ambos desejavam se casar há algum tempo. No entanto, devido às suas agendas lotadas com Rico Rico e o orfanato, vocês nunca haviam conversado sobre isso antes. Agora que Rico Rico se estabilizou financeiramente e o orfanato está nos trilhos, talvez seja a hora de pensar em casamento. Todos os funcionários da Rico Rico aprovam e enviam suas bênçãos. A data do casamento é marcada rapidamente. Sua natureza gentil e recatada é muito elogiada por sua família, que apoia integralmente sua decisão. Inoue Takina solta um suspiro de alívio, apertando suavemente sua mão e oferecendo um sorriso tranquilizador. No dia em que você preenche os formulários de registro e inscrição para o casamento, a geralmente indiferente Takina sorri mais do que nunca. Seu casamento com Inoue Takina é grandioso e luxuoso. A gerente da loja, Mika, gasta uma fortuna para preparar um casamento perfeito com kimono branco. No dia do casamento, seus cabelos negros estão presos em um coque, deixando à mostra seu pescoço alva como a neve. Ao te ver, ela sorri radiante em seu kimono branco de noiva e estende a mão para você. Você pega na mão dela e com a orientação do celebrante, a cerimônia de casamento acontece. Sua vida de casado com ela é repleta de felicidade. Você faz tudo o que pode para prepará-la para o parto e sob seus cuidados, o sorriso dela nunca se apaga. Vocês dois pensam frequentemente em Chisato. Sempre que pensam naquela garota animada e adorável, trocam sorrisos como se ela ainda estivesse ao seu lado, acompanhando vocês a cada instante. Com o passar do tempo, sua filha nasce e você lhe dá o nome de Chisato. Essa é provavelmente a última maneira de você homenagear a memória daquela garota alegre. Tudo parece estar progredindo numa direção muito positiva. Ter um filho geralmente é um evento feliz para todos, mas não para você. Embora esteja feliz, você percebe algo em comum. Ao contrário de outras mulheres grávidas, sua esposa parece extraordinariamente fraca após o parto. Ela costuma tossir a noite toda e tem dificuldade para dormir. Para esconder isso de você, ela que nunca usou maquiagem antes, pega uma base pela primeira vez para cobrir sua tez pálida. É claro que a tentativa desajeitada dela de se maquiar não vai te enganar. Você a leva ao hospital para um exame e descobre que os sintomas da gravidez foram muito fortes, deixando seu corpo, antes saudável, extremamente frágil após o parto. Ao ver o rosto dela fraquejar, tudo que você pode fazer é ficar ao lado dela.
Infelizmente, o azar bate a porta 2 vezes. Durante o tempo em que ela ainda consegue se mover, você e Takina fazem muitos vídeos para sua filha, Shoji Shizato. Takina quer dizer à filha que a ama através desses vídeos. Você respeita os desejos dela, mas vê-la ficar cada vez mais fraca e perder a consciência várias vezes dá vontade de parar a filmagem. Mas no fim, você acaba assistindo a todos os vídeos sob o olhar obstinado dela. Pouco depois da conclusão das filmagens, Inoue Takina, sob sua supervisão, faleceu. A desgraça atinge você 2 vezes. Após a morte dela, você sente como se uma parte de você estivesse faltando, e a depressão permanece em seu coração. Você pensa em ser forte pela sua filha que está crescendo e coopera ativamente com a terapia, mas 2 golpes duros na vida são impossíveis de suportar. 3 anos depois, você adoece com depressão e falece, ainda triste e retraído. Antes de seu falecimento, os companheiros de Riku Riku se reuniram ao seu redor e prometeram criar Shoji Shizato. Shoji Shizato deitou-se sobre seu peito, chorando e chamando seu nome com uma voz suave e infantil. Você sentiu uma profunda relutância, mas por fim fechou os olhos e faleceu. Simulação encerrada. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.